Boa noite, chegamos aqui. Olha só, tudo novo aqui, gente. Olha, vocês viram que agora eu tô de técnica de som? Isso. Ai, Richard, me ajuda, que eu esqueci de abrir. E eu tô só olhando aqui, Sabia ó, que eu ia fazer uma pra besteira. ver se ela tá trabalhando direitinho. Esqueci de abrir o microfone dos convidados. Opa! Mas tá tudo certo. Vamos lá de casa nova, voltamos aqui pro estúdio novo. Olha só, isso mesmo. Estamos em estúdio novo, nosso convidado já está aparecendo. Bem-vindo, Lu. Oi, Lu. Tá aqui do meu lado, ó. Oi, Karina. Oi, Que Mar. delícia. Estamos aqui, nossa. Bombou hoje o post que eu fiz sobre esse podcast. Não quero nem ver aí o tanto de comentário que a gente vai receber. Exatamente. E bombou, Lu, sabe por quê? Tô preparado. Sabe por que bombou? Porque o Jornal ET fez a parte da vida de muita gente. Fez mesmo. Lu, quem que não queria sair, ver, esperava o jornal, a distribuição acho que era a partir das 5 horas da tarde, mais ou menos, não era? Isso mesmo. 5, 6 horas, eu começava, que horas o jornal vai chegar? Pra ver se a gente ia sair da foto da balada do final de semana. E não é? mesmo, A internet não era tão famosa assim. Não era, a gente Exatamente. fazia as pastas. Minha fichinha, aquela, cara? A fichinha aqui. Por favor, Pronto. ficou por trás lá. E a minha colinha tá aqui, né? Tem uma colinha básica aqui. Ô Lu, então bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, foi uma satisfação muito grande, uma alegria quando você foi aceitou. Foi uma surpresa também. A gente fica pedindo sugestões também para as pessoas, né? Ah, sim. De quem a gente traz, porque às vezes a gente não consegue lembrar de todo mundo. E o Rodrigo Gonçalves falou, olha, eu acho que o Lu daria uma baita pauta. E eu sou grata. Eu sou grata ao Rodrigo pelas ideias. Eu falei que ele é o contra-regra do programa. Rodrigo, a gente está esperando suas perguntas, hein? E vai chegar a vez dele também, viu? Ele falou que agora ele já ficou muito famoso, que ele já foi em 2 podcasts, mas eu vou... Ele tá famoso. Mas ele não vai poder negar o meu convite, que é o mais importante. Legal. Richard, não esquece aí de ir clicando nos comentários, tá? Que forem chegando, para colocar aqui na nossa tela. Hoje a gente tem uma ajuda especial, porque eu inverti o papel com o Richard hoje. Ele que era operador de som, ele tá lá operando o vídeo e eu tô aqui operando a mesa, mas estou de olho aqui em todas as mensagens que chegam no Facebook. E já tem gente por aqui, olha só. Quem tá aí, Mar? A Lê dos Tulim já Oi, falou, época boa do Jornal ET. Já te vi aqui em alguns que a gente pegou, que já trouxemos uma coleção gigante de jornal. Isso. O Luiz Carlos Caco tá por aqui, boa noite, um grande abraço a todos aí, saúde, paz e harmonia, Luiz Carlos Caco Continental. O Lorival Penha tá por aqui, olá, e o Val boa contou noite. uma história hoje, depois eu conto aqui pra vocês. Ah, é? A Bel Naum tá por aqui. Gente, vamos chegando, vai compartilhando o link, chama a galera para assistir junto com a gente, que o podcast está só começando e eu tenho certeza que vai ser super legal tudo que vai rolar por aqui. Ô Lu, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Você não começou no jornal, você teve uma história antes do jornal. Você tem formação em marketing, publicidade, jornalismo? Nada, Lu? Nada. Sempre foi de bom gosto mesmo? É um comunicador nato. Na verdade, assim, começou na escola, na verdade. É? Quando eu estudava no SESI, onde era o Banco do Brasil, pra você ter uma ideia. Hoje é o Banco do Brasil, né? Olha só. Gente, faz um pouquinho de tempo. Não lembro dessa época. Nossa, faz tempo. E lá, a diretora Vera Érino deixou a gente fazer um jornal, mimeógrafo, acho que ninguém sabe o que é isso. Eu sei. Eu sei. Cheirinho de álcool vem na hora, na lembrança. Começou esse gosto por se comunicar, dar espaço para as pessoas falarem, né, os colegas de escola. Então foi bem legal. Foi uma experiência assim que durou muito pouco na escola, porque nós fomos censurados. Porque a gente achou que podia falar tudo e não podia. Ali foi seu primeiro aprendizado de que, opa... Aí foi censurado e não teve mais jornal. Mas sempre houve, da minha parte, uma necessidade da comunicação. Da comunicação. E talvez você não saiba de uma história, assim... Talvez eu não saiba. Que seu pai tem bastante coisa que eu sei, porque eu lembro, não sei se é disso que você vai falar ou não, mas eu lembro de alguma coisa que você tinha com o teu irmão ali na rua 14 de dezembro, no fundo da casa do Pedrola ali, isso, não era? Nossa, o Pedrola, amigão. Então tá, não era isso que você ia contar. Então depois você conta. Era também? Tem um pouco a ver, que aí eu fiquei... Eu lembro que meu pai me levou lá alguma vez. Sim, eu me lembro de você bem novinha, menininha. Isso era quando, mais ou menos? Anos 80. 80. Final dos anos 80. O Paparazzo foi em 88. Que é o primeiro então jornal eu tinha que a gente uns fez, 8, né? 10 anos, um pouco. Mas aí eu conheci seu pai, eu não lembro,
que direito como foi. Na verdade, a gente fez uma pesquisa de política, É. que eu gostava. Eu fiz Mesons, o que que era? Uma agência de publicidade, não? Não, era um estúdio de pintura, de Silk. letreiros, serigrafia e tá. tal. Já era um pouquinho na área de De comunicação. comunicação, é. Sem dúvida. Era mais de design e tal. Aí eu conheci seu pai por conta de uma pesquisa que a gente fez. A gente começou a conversar, aí a gente combinou de fazer uma pesquisa mais elaborada e tal. E aí eu comecei a ter contato com o rádio, É. né, através do seu pai. Mas antes disso, do Dr. Aurélio, eu tive contato com o Bola, Tavinho Bola. Tavinho Bola, que ele me deu um espaço do Jornal da Barra para fazer uma tira, desenhar uma historinha. Então, assim, minha Então é uma minha veia ligação- artística, na verdade. não, na né? verdade tinha essa coisa de comunicação. Eu não era bom desenhista, não sou. E também não Mas sou era um bom criativo para Mas comunicador. era fazer essas criativo. histórias. Não, mas eu gostava sempre do background, né? De ficar ajudando o pessoal a elaborar, criar coisas e desenvolver na área de comunicação. Para comunicar, a gente precisava vender, a história de vender. Para se sustentar, a gente precisava vender. Sempre. Aí acaba entrando o marketing, que aí eu me Sim. apaixonei, né, pela maneira como a gente podia fazer para vender, e começou tudo. Mas o começo da linha de jornal foi o Paparazzo. Foi o com a Paparazzo, Zezé né? Milani. Zezé É, Milani. Cadê a e Zezé? ela? Ela está em São Paulo, ela é professora. Olha, será que Verdade. ela é professora de jornalismo, de arte? Eu comentei com a alguma coisa? Karina nos bastidores do De Paparazzi, letras, porque de ela letras. tinha uma agência. Antes do Paparazzi, ela tinha uma agência. Nós éramos sócios. Ágora. Ágora PP. Ágora PP. Olha. Ágora do grego, né? A praça lá. Então tinha primeiro a Mesons. A mesos era uma partícula... é uma partícula subatômica do átomo. Olha, Quem que era? Você e seu irmão? O Guto? Não, foi eu e meu irmão, depois foi eu e o Che Costa. Eu tive várias sócios. pessoas, Várias sócios, parcerias ali. Foi ali que começou tudo essa coisa de gostar de comunicação. E de como é que você tratar. encontrou a Zezé nessa jornada toda? A Zezé, a gente... Nossa, não vou lembrar detalhes assim, mas a gente ficou amigo, aí a gente teve a ideia de fazer um jornal. Mas Que ela eu também. já tinha essa ideia, né? Você já tinha ideia, ela veio apoiou entrou na ela era o loucura. comercial. E ela era comercial do negócio, Exato, que eu ia perguntar. Ela era o comercial e ela vendia, mas ajudava a produzir também, dava ideias e tal. Mas era um jornal feito por, vamos dizer assim, adolescentes, né? O seu pai falava assim que a gente era os filósofos, que a gente não se preocupava com outras questões, a gente queria discutir ideias e tal. Eu me lembro uma vez, acho que foi na inauguração do Paparazzo, a gente convidou um monte de gente, a gente conseguiu um monte de uísque, nossa. mas deixou todo mundo beber, foi uma Olha festa... só, olha que você lembra legal. onde foi essa inauguração? Não foi no espaço rua- de jornal mesmo? na rua Demóstenes Gonçalves, como é que eu vou dar uma referência? Só ali? para imaginar, né? Um Gonçalves monte de uísque, onde que foi. atrás do Sene Era uma ali. casa que a gente alugou de um amigo de família da Zezé na época. Aí a gente fez uma festa maluca e, nossa, deu muito certo. Porque E foi muito, Olha. todo mundo a gente, foi. Como a gente tinha, assim, não sei como que a gente tinha, mas a gente tinha relacionamento com muita gente, conhecida, assim. Uhum. E aí o seu pai foi, não ficou bem. Ele não perde, não, ele não fica, mas ele não perde a festinha, Ô não. Lu, uma curiosidade, você é da Barra mesmo, natural daqui? Eu sou de São Manuel, nasci em de São São Manuel, Manuel. mas meus pais sempre trabalharam em sítios aqui perto, né? Então, Fazenda Água Sumida, Sítio Primavera, enfim, era isso. Aí, mas vim parar para cá mesmo. Estudei aqui, estudei no SESI, vamos dizer assim, onde era o banco, hoje é o Banco do Brasil. Né? Foi ali que começou a minha história toda aí. Então é isso. Acabou? E aí voltando Tá só então começando. para festa, voltando para a festa. Viu? Depois dessa temporada aí, dessa inauguração, aí teve uma A gente uma fazia temporada muito de esporte para a paparazzi. rádio. A gente fazia... Na então a gente agência, tinha- na Ágora PP. A gente descobriu um estúdio em Bauru, que na época não é como hoje, tipo, para achar uma locução diferente. Sim. Hoje a gente tem na internet, assim, com um custo muito baixo e rápido de resolver. Sim. Músicas, e a gente criava, né? Eu criava uns spots diferentes, que no fim o pessoal que estava aqui soltando... soltavam na técnica, os os anúncios, operadores, né? tá? Eles soltavam mais do que era combinado. Olha só! Ganhava até o espaço, né? Porque Deixa o ficava Mário Sá diferente, saber disso. ficava legal, dava um ar diferente para a rádio. A gente vendia para as empresas aqui da cidade.
E era uma coisa nova, diferenciada. O pessoal de Bauru gostava de gravar, porque era bem criativo. Era tipo assim... Então, quer dizer, você escrevia o texto e já dava a ideia de como ia ser a produção. Ia junto lá no estúdio. Fazer a produção. E tal, sabe? E era bem diferente. Aí a gente fez um da nossa agência, era assim, que era... Você já viu feras em latas fechadas? Feras em latas fechadas. Aí Olha ele só. abriu uma latinha assim, no estúdio foi uma latinha. Fazia o barulho da Fazia latinha o barulho, de que era sardinha. aquela vasilhinha que vai fazer exame de fezes que ele ia fazer. Ele abriu, né, fez o barulho e aí ele soltou as feras, usando som. As tal, feras. Olha que legal. Que aí falava que a gente fazia de tudo para vender os produtos, mas ficou muito bem produzido, deu um resultado. Vocês muito faziam legal. a direção Legal. para o técnico produzir. Você tem Nossa, esses muito materiais? Você bom. tem algum desses? Não, Acho que aqui na não rádio tem, tudo né? se Não perdeu vai ter também, né, também, Richard? né? Deve ter se perdido tudo. Faz Quando é São que, histórias, né? quando é Fica que história. foi o lançamento do Paparazzi? Você lembra? Já era anos 90 ou... Não, 88. 88. E só, na Barra só tinha o Jornal da Barra. Só o Jornal da Igaraçu não tinha jornal. Tinha a Folha do Vale. ou Já não? tinha Não Folha era do Vale? Acho que ainda era não. outro nome. Anterior a ele. Ai, meu pai talvez saberia, eu não Sabe, lembro. eu também. E o Jornal da Barra era aquele jornal, o formato dele era como a Folha de São Paulo, era aquele jornal dobrado ainda, que se ele abria era- em 4 partes e tal. O Paparazzo já veio num formato diferente, não Ele veio? veio... Tem os nomes. Standard era o Jornal da Barra, que não era nem a Folha de São Paulo, era um formato diferente. Porque esses formatos são Tipo é o que é o Mirante hoje? Não, Também o não? tabloide já é rotativa. Nós vamos ter que botar uma câmera pro É, Richard, gente. O Richard tem um Esse bicho daqui. aqui, ó, na sua gola aqui, direito. Aí. É bichinho de luz. Então, depende do tamanho do papel Sim. que ele é cortado. Tem Né? Por exemplo, a gente faz com papel que já era cortado. O tabloide é uma bobina de papel. Ah, Então tá. é diferente. Mas... Tabloide não é esse aqui, né? Que foi Não, esse aí É uma formato revista, né? revista, Formato- O jornal, o Pai dos Paparazzi não era nesse formato do Jornal ET ainda. Aí ele teve vários formatos, paparazzo. Ah, é? Ele começou, na verdade, assim, do formato do Eu ET. lembro dele assim. Eu que lembro, foi o ET. é que eu lembro Saí dele assim, bastante depois no mudou. Paparazzo também. Depois, por conta de mudança de gráfica, a gente ficou do tamanho do Jornal da Barra, que era o jornal, o tamanho Maior. standard. Era que maior, falava. né? Era maior. Mas aí eu acho que eu já estava saindo do paparazzo, deixei com a Zezé. E aí comecei a fazer mais trabalho com a agência, de atender clientes, fazer produção gráfica. Mas aí eu fiquei com vontade de ter Você um falou, jornal não, de eu novo. preciso falar, eu preciso fazer minha poesia. eu preciso lá, ter voz. colocar Aí o minha Júlia voz. Servati, será que alguém lembra? Claro que sim, Nossa, gente, como não? Olha só. Aí o Júlia Servati veio para me ajudar a fazer o comercial. Ah, Ele vendia. tá. Ele vendia? Nossa, E ele eu queria vendia. fazer a arte, Viu? Ele fazer tinha o uma texto. lábia. Ele era gentil, ele era doce, ele E tinha era uma amigo lábia. de todo mundo, né? Não é, ele tinha A uma gente lábia grande. Foi amigo até o final, assim, foi muito legal. Tem muitos amigos que foram embora, que é muito chato, né? Muito. Mas aí a gente fez o ET, na verdade, ele nasceu como uma folha. E era Expresso Tietê. É. Não era a sigla no Quem começo, deu era. o nome do ET foi o Bucho, o ex-prefeito Olha, de Igaraçu. Ele deu a ideia. Porque eu tava com um monte de nome, tentando É registrar. difícil, não é? Aí ele Arrumar um apareceu nome lá, pra- ele era pras vereador coisas? na época. Aí eu contei pra ele, a gente era muito amigo até hoje, né? Aí ele falou, faz ET, porque o De Luca estava trazendo a Maria Fumaça, Maria Fumaça, que era o é. número 205. Aí eu falei, que legal. Aí já aproveitei e fiz o logo no formato da frente da Maria frente Sim, da Fumaça. Maria Fumaça. sim, ficou ótimo. Foi Você tá com um fácil aí, Capa? Eu Não, tô. não aquele que você tá na capa. Pega Não, um vou outro. pegar um outro aqui. Só pra gente mostrar. Mostra na tua câmera que tá mais perto aí. Você Deixa eu mostra pegar o- esse aqui. o logotipo. Esse aqui? Isso. É. Era Cadê? esse logotipo, né? Cadê eu aqui? Aí mesmo. Cadê? É que tem um delayzinho na Tem, até transmissão. eu ver. Mas, É. tá Mas vai aqui. aparecer. Enquanto isso, eu vou dar boa noite para quem está aqui. Olha, a Rosângela Gerim, Lu, falou... Oi, Tia Rô. O ET permanece em nossos corações, Luiz é amado. Lorival Penha falou, Obrigado. eu fiz parte dessa história, trabalhei na Texgraph, intercalando os jornais. Oi, Legal, Val. Boa verdade, noite. Olha, tem muita gente aqui, gente, que gostoso. Ai, quero ver. Aí agora eu não consigo ler. Abre no seu Marcinha. celular aí. Abri aqui. É. Ai, carambola. Quem mais?
Cidinha Hadi. Peraí que eu me perdi, que a gente tem tanto comentário que eu me perdi. A Fátima. Gil Nogueira tá aqui, o Claudécio... Gil, meu lindo, beijo. O Claudécio, Meu bem. uma mulher apaixonada, é Ai, assim. ó. Claudécio Tonello, lá de Areiópolis, boa noite a todos, parabéns pelo trabalho. O Belela tá por aqui. O Belela. A Com Penélope, oi Conceição. O Lorival Penha falou, salve Belela, ó, tá te vendo. Aí o Lorival falou assim, a happy hour no Clube de Campo, na nossa... Não sei o que significa SMP, que você sabe? Eu não sou tão moderninha nessas siglas. Todos querendo sair na coluna do jornal. Gente, é verdade. Nossa, essa coluna aqui eu tava até revendo. O Divino, Quanta o Divino tá aqui lá da Divinitos, a Cidinha Rádio. A Cidinha Rádio, eu achei uma foto que eu fiz pra loja Luquial na época. Nossa. E acho que era anos 2000, mais ou menos. E eu mandei pra ela. Eu falei, Cidinha, eu quero tua audiência lá. E ela falou que ela ia assistir porque ela tem boas recordações também do Nossa, jornal. saiu muita ET. gente. Fátima Pasquini tá aqui. Boa noite, Lu. Quantas saudades. Dobrei muito o jornal ET. Olha que gostoso, legal, né, que gente? legal. Então, o Jornal ET, eu gostaria de falar assim, ele Fala. existiu por conta, por tanto tempo e por tudo assim, por uma equipe. A gente sempre teve uma equipe muito legal, sabe? O pessoal se engajava. Era um ambiente muito bom, né, Lu? Era muito divertido, Divertido, trabalhar. né? Era, assim, É como aqui. A gente só dava risada o dia inteiro. Mas aí tinha o fechamento, aí todo mundo ficava tenso, porque Sim, senão aí já era a gráfica estava foco. esperando. Aí era um pouco tenso. Mas assim, foram várias pessoas que passaram por lá, né? E construíram essa história, que já se foi, né? Mas está aí. Tá aí. Tá. A história fica. Faz parte da história vida, como a fica. gente falou no começo, né? Faz parte do Barra Por exemplo, Bonitense. essa questão de entrevista, eu me lembro na segunda edição do ET. Eu falei assim, a gente precisava fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas gostam. Eles tinham como referência o Jornal da Barra, o jornal que Sim. estava começando. Aí eu descobri duas coisas na pesquisa, que era, primeiro lugar, edital de casamento e aniversário. Eles gostavam de pegar o jornal para ver quem estava fazendo aniversário Ai, e quem quem tinha estava casado. casando. Quem estava casando. Mas saía um Quem texto casou só. me convidou pra Só saía festa. um texto, não saía imagem, não Ah, saía tá. nada. Era só a nota de... No nosso jornal concorrente, que era o Jornal da Barra na época. Aí Aí vocês eu falei começaram assim, falando, não, vamos ilustrar eu vou isso. na igreja, olha o que eu fiz. Eu ia na igreja, ia lá, ia na sacristia lá, com o padre, pedia permissão de ver quem estava casando, anotava os nomes, esperava o casamento acontecer, Tirava na tirava saída. foto, na saída ou na hora lá, dependia. Às vezes, no final de semana, eu tinha 4, 5 casamentos para fazer. Olha. Era cansativo, mas Era um deu plantão, resultado né, Lu? isso. Era, e mesma É, porque coisa as pessoas acompanhar as querem se ver, baladas, né? não é? Nossa, era horrível. Porque tava Minha todo mundo Deus. se divertindo, todo mundo se Eu falava divertindo e assim, você "Nossa, estava eu tenho que ir, trabalhando. eu tenho que ir, era toda difícil. balada. Mas chegar lá era legal, você encontra os amigos, Todo era mundo, divertido. né? Mas no começo, do paparazzo, eu ia fazer foto nas baladas, as pessoas não queriam ser fotografadas, não sabiam quem era, nunca viram isso, não existia não isso. existia, né? Aí eu tirava foto das pessoas sem elas perceberem. Aham. E aí eu fazia legendas, assim, de brincadeiras. Nossa, arrumei cada confusão com Verdade. isso. Eu lembro Já foi disso, gente bater eu lá na lembro tua porta disso. pra... E teve Não, um pouco mas- disso no ET, né? Teve um que hoje eu pouco. ouvi um comentário lá assim. Que eu tava rindo. Mas hoje em dia não dá Mas pra ela fazer é mais isso. LGPD. É, a lei não de... dá. Não dá, tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão. Depois começou Ué, já a o ficar mundo mais foi ficando difícil. chato, né? Tá muito Não. chato. A gente não pode fazer muita coisa. Antes era mais legal mesmo. Tem que ser mais criativo agora. Tem que Tem ser que- mais criativo e cuidadoso. Ô Lu, então o ET nasceu em que ano? 90? Mais. A gente fez 25 anos na época que parou. 25. 25 anos que estava produzindo. Nossa, não vou... E você lembra quem foi a primeira capa? Claro, né? É, quem Tá será? aqui do Quem lado. será? Temos a imagem aí, Richard. Localiza Coloca pra mim. aí, Richard, porque Coloca- o jornal mesmo físico. Porque a nossa... Não achei. Você foi Miss também? Não, Miss Não. não. fui mas modelo. é a nossa modelo Barra Bonitense. É, a Ela Karina estreou, né? Nossa, eu tinha É, 15 fui a anos, primeira. eu acho. Acho que eu tinha menos, Lu. É? Eu tenho aqui a foto já da Ah, edição de 15 anos. Você não lembra em que ano foi essa... Deixa eu ver que ano que foi. Aí fala. Às vezes Foi tem. 15 anos atrás 15 dessa anos daí. atrás dessa aqui. Não, não 15 é essa, anos. Richard, é a branca e preta. 15 Primeira anos. capa. 2006 menos 15,
Cadê a calculadora? Ah, gente. É, isso é 2006 menos 15. Então, colocou 91. a foto aí? Colocou a capa aí? É. Essa aí é dos Não é? 15 anos. Essa aí é a primeira 91. ano, ó, primeira edição. Isso, Que essa legal, foto. Olha que linda, nossa, gente. foi o Essa E era foto tudo branco e produziu. preto no começo. No começo era. Tudo branco. Tudo branco Foi e a preto. edição toda, né? Branco e preto. Foi, na época, assim, o colorido veio com eu tinha uma vontade muito grande de fazer o colorido. Até foi Olha o cabelo repicado. foi assim, eu não tinha, franja. o custo era muito alto para fazer o colorido, né? né? Na época. Mas aí eu consegui fazer uma que chama separação de cores numa impressora laser que eu tinha comprado. É. Aí eu fui testar na gráfica, eu falei assim, ó, se der errado, aí o impressor era meu amigo, já falecido também. Mas aí ele que era um teste, falei, se der errado, eu tinha combinado com o Everaldo da gráfica, se der errado a gente volta para o preto e branco, você vai atrasar o jornal, mas tudo bem. Aí, de madrugada, cheguei na gráfica assim, ele falou, ó, deu tudo errado, mostrando tudo errado. Assim. Ele começou a rir. Aí ele puxou assim, tinha dado certo. Ah, Aí, que bom. Certo, que legal. Ô, Lu, eu quero aproveitar coisas. aqui a oportunidade de falar assim, o Jornal ET foi, para mim, para a vida da minha família, de muita gente, muito especial, assim, de comemorar nossos aniversários, casamento, nascimento de filho, ser a primeira capa, assim, foi muito especial mesmo. E sempre acompanhei a história de vocês. A gente sempre esteve junto, né? A família Sempre, toda era uma família. Seus Então, pais, nossa, obrigada, viu? Hoje, até hoje, eu agradeço. Olha, não, e eu, pelo tanto Obrigado de a coisa. vocês. Pelo tanto. Olha, eu vou pegar aqui, gente. Pega aí. a minha A mãe- Marcinha também já foi capa. A minha mãe teve o capricho de fazer uma Ah, pasta. que Olha a legal. pasta. Olha, com tudo que era de recorte de jornal. Eu saí tanto, olha. Modelo do Ó, Edgar que modelo. Modas. Ó, que chique. Olha aqui, ó. Não era fraca, não, gente. Agora tá meio acabado o negócio. Olha aí. Richard, tem essa foto aqui também que eu achei, olha. 16 anos de notícias. Aniversário do Bom Dia Notícias. Sim, a Isso gente foi em 2000. Então, quer dizer, o Bom Dia Notícias tem 40 O Jornal anos. ET e a Novo Som sempre estiveram Não, juntos. eu assim. acho que ninguém Aqui mais também, saía no ó. jornal, só eu. Aqui, Olha lá, ó. Barra, propaganda da Barra Som. 89 FM de novo, aqui 16 anos da E, rádio. gente, e que bom, olha, hoje eu sou grata à minha mãe mesmo por ter, olha, eu, a Cristiane Pulini, Guardou, né? Soraya Oioli, aqui o seu Darcy, a Dorotia Oioli, são pessoas que são histórias na Barra mesmo. Que mais? Minha Tem aqui, avó ó. Gente, fazia eu era pasta. modelo em tudo quanto é lado aqui. Olha só, aqui Pra quando eu me mim. formei advogada, Olha. eu e meu irmão e meu pai, né, hereditário até na Os profissão. títulos, Os engraçado. títulos, muito bom. Gente, tenho era... uma E você mania era o com revisor? Você era o editor? Como Teve que era lá a épocas sua assim, função? a gente começou Tá o Bidu sozinho, tipo, era eu e a Ângela, né, minha ex-esposa e sócia, a gente trabalhava, era bem cansativo. A gente é da época, quem conhece, do Windows, né, nem o 11. Não era nem o XP Não, ainda. 97 era novo. Não, É o Windows 1, acho, sei lá. Pode ser. Não, mas era o Windows, não era nem o 11, era um anterior mesmo. Não, 11 é agora. Não, o Windows 11 era um... Tinha outro Windows 11, não é 11 agora? 95, 97. É que lançou um Aí Windows... teve o ME, teve o... Então, deve ser o XP. 95 Não, era um mesmo que o chamava primeiro. 11, se eu não me engano, que era um Windows para rede, na época. Mas, Net. Já era mais Direto, profissional, assim. mas assim, a gente tinha um computador e às vezes ele falhava e não tinha como, e tinha que entregar o jornal na gráfica, ficava até 4 horas da manhã, com um filho pequeno. Nossa, foi assim muito difícil. E era cansativo. Foi E uma a época- Ângela, ela Firme e era forte, parceiraça. né? E ela, Nossa, eu só- ela tava só na foi- balada só foi também. possível porque a gente era muito parceiro mesmo. Ela fazia pra parte trabalho. comercial. Fazia. E ela era uma baita vendedora em Lu. É. Nossa, Mas se eu queria soubesse- ela trabalhando aqui pra mim. Não, mas eu falei assim, ó, você vai ter que sair e vender. Porque ela era jornalista. Ela é né? jornalista. né? Ela falou, não, mas eu nunca vendi, eu não vou sair, não. Você vai sim, você vai ver, você conhece todo mundo, você vai dar Sim. certo. Aí eu lembro que ela saiu a primeira vez, não deu nada. Aí na segunda vez já vendeu. Aí ela começou a gostar, aí foi embora. E vai passeando um pouquinho, É. vai vendo as pessoas. Teve muitas né? pessoas que Que passaram legal. por lá que eu falava assim, não, você vai ser fotógrafo. Eu não, eu te explico como é que é. E hoje são trabalhos. Você revelou talentos.
A gente dá oportunidade. Como a gente não tinha recurso para contratar profissionais já formados, a gente pegava um pessoal que estava começando. Por exemplo, eu lembro o Ricardo e o Lucien. O Ricardo Hecker? Hecker. Ele tá aqui, ele Tá. falou... o Ricardo. Boa noite, meu chefe. Ele falou, Luiz foi um visionário. O olheiro foi o precursor do feed do Instagram. Verdade. E foi mesmo. Gente, eram nossas redes sociais da É época. que eu ia falar de entrevista, a gente começou a fazer entrevista e hoje, né, uma coisa que... Porque eu identifiquei lá na época que entrevista era uma coisa que as pessoas gostavam de ver. De conhecer mais a pessoa, né? E a gente fazia uma, como é que chama? Prova de fogo. Prova de É. fogo. Só que o prova de fogo começou de um jeito muito mais prova de fogo. Assim. Era umas perguntas bem... Só que aí o jornal foi ficando um pouco mais sério e não dava mais para fazer aquelas perguntas. A gente perguntava assim, qual é o lugar mais estranho que você fez amor? Transou, né? aí, Mas assim, eu não transei, eu não posso falar que eu já transei. Meu pai vai ler o jornal. Aos 18 anos. Então, era assim com sempre homens e tal. E tinha bastante perguntas assim, capciosas, que levavam um duplo sentido. Por isso que era a prova de fogo, né? Chamada. Depois ficou making off, que eu tô vendo aqui, ou não? Ou já era outra... Making off era a capa, O making Era off capa. era a capa. E A dentro capa. tinha coluna social. Desde o começo, a Joalice já fazia o Focalizando? Não fazia. Ela estava no Jornal da Barra. Estava no Jornal da Barra. Aí ela saiu e veio para trabalhar E com a ela gente. Mas foi sabia bem... fazer isso também, né? Então, era outra parceria que deu muito certo, sabe? A gente fazia do nosso jeito, não era muito legal. Quando ela chegou, ela profissionalizou, fez É que ela trabalho. tinha toda uma elegância para fazer, ela né? tinha muitos contatos, Muito. ela era já uma pessoa que tinha isso como... Eu lembro que meus amigos falavam assim, traz a Joalice para ficar com você, aí você vai ver como vai ficar bom. Eu falei, ela tá lá no outro jornal. Mas aí deu certo, foi legal. Anos, né, de parceria também. Foi. Nossa, A gente trabalhou uma muito vida. tempo. Nós Tem tem muita bastante história, comentário, viu, muita Mar? história. Ó, quanta gente participando. Tem Erickson. Vamos lá. Vamos ler aqui um pouquinho. Ou é o Erickson Rodrigo, é o Rodrigo. Ninguém conhece o... Ai, eu não li o resto. Rodrigo, você boa tá no- enganando a gente, Rodrigo. Boa noite, bom Erickson. programa. Estarei acompanhando via o YouTube. O Rodrigo não assiste ao vivo. Ele falou que que todo programa ao vivo é muito devagar, que ele gosta de assistir acelerado depois. Ai, Ele Rodrigo. assiste o gravado acelerado, mas ele passa sempre para dar um. A dona Odila Stulin está sempre com a gente, a Leida Stulin falou oi. A Maria Tereza Spaulonce falou, eu fiz Maria parte Tereza na área fez comercial. mesmo. Outra Fez. super vendedora. Ô, Nossa, Teira, muito tempo, eu ainda te Teira. quero aqui, bem, você pensa que não? A Teira foi o Jaburu Primo. Primo. Boa noite, parabéns sempre. Quem mais? A Cidinha escreveu que lembra mesmo que a Teira passou pelo Jornal ET. A Eliana Gerim, boa noite meninas, boa noite Luiz, que fez parte da nossa história, da nossa família. Foi. Bons tempos. O Lorival Penha falou, o Luiz tirou fotos minhas para a loja Perassoli moda masculina. Gente, todas as lojas faziam propaganda e sempre tinha um modelo que era alguém da cidade ali, não é? eu acho que- Eles não usavam fotos ilustrativas da marca, eles usavam modelos da cidade, né? Dá mais resultado. Foi Dá. uma ideia nossa até na época. Falei Nossa, assim, quanto fazer foto em Lu. Nossa, eu fiz muita Nossa, foto na minha vida. muita. Faço ainda. Né? Faço, né? Faz ainda. Ó, do Rodrigo. O Rodrigo aqui, que comentou, isso, fez uma lê aí, pergunta. Cá. Hoje tenho a sorte em trabalhar com o Luiz, mas na visão dele, ó, uma pergunta, Luiz, a mídia impressa está definitivo morta? Ou há possibilidade de algum dia as pessoas voltarem a se interessarem em ler um jornal ou tabloide? Deixa eu ver aqui. Isso aí. Então, eu não sei se eu vou ofender algumas pessoas falando isso, né? Mesmo, porque é uma visão um pouco Mas diferente é sua que eu visão, tenho. Né? sua Sim, mas visão. a gente tem que respeitar que é a tua opinião. O que acontece hoje, assim, até é uma dificuldade que eu encontro hoje no meu trabalho como secretário de comunicação da atual administração que eu estou. O que acontece? As mídias sociais, por exemplo, que todo mundo fala, as rádios, a gente tem as rádios, as mídias sociais, e tem jornal, mas assim, não tem aquele impacto como tinha antes, né? E às vezes você quer comunicar uma informação rápida e hoje é através da rádio. Mas o que acontece? Eu sinto isso. Que as pessoas estão na mídia social. Mas estão na mídia social ouvindo rádio e assistindo a TV. Eles que, na verdade, eu acho que eles querem confirmar no rádio se a informação da mídia social Exatamente, é verdadeira. porque eles dão credibilidade. Sim. Porque as redes sociais é meio que você pode estar mentindo, né?
Mas o que ocorre é que, assim, como diversificou muito, está muito... não sei se vocês viram falar do relacionamento líquido de Zygmunt, eu não vou saber falar, é um filósofo alemão. Você me explica pra gente. Não, é assim, o que é um relacionamento líquido? Por exemplo, hoje em dia você tem relacionamento com as pessoas de uma maneira do estado líquido, que é assim, evapora e vai embora, entendeu? Então não é sólido. Então, assim, o relacionamento que a gente tem também com as pessoas, a gente também tem com a mídia. É algo assim que antes a gente... por que os influencers funcionam? Porque as pessoas criam esse relacionamento com ele. Então, eles gostam daquela pessoa, do jeito dela falar, do jeito dela conduzir. Aí, ela né? Hoje em dia, quem mais vende são os influencers. Sim. Que conseguem ter esse relacionamento com o público. Antes você sentava para assistir o Jornal Nacional e aquilo ali era 100% certo. Tanto, a TV, a novela... Mas as pessoas sentem a necessidade dessa troca... Porque quantas pessoas assistiam o Jornal Nacional, ou tinha que engolir tudo que eles falavam, porque era Exatamente. O que tinha, e ainda dava boa noite pro cara, né? Porque... Hoje você tem muita liberdade para escolher o que você quer, você tem um cardápio muito mais... Então você acha que é por isso que o impresso acaba ficando fraco? Mas, assim, não, então, até cheguei a pensar que, assim, por exemplo, o impresso, como não existe mais, se você vier com o impresso, eu acho que você ganha espaço. Por quê? Como está muito... diluiu muito... Não sabe onde buscar, na verdade. Muito se você tiver um impresso. Mas para fazer um impresso hoje, sério, com toda a estrutura, o custo é muito mais alto do que da época que a gente fazia. É o que eu estava comentando. Por quê? Antes. Porque não existe mais. Entendeu? Então eu acho que funcionaria de uma maneira diferente. Eu estava comentando com a Karina, com o Richard, antes de começar o programa. Olha, deixa eu mostrar essa capa, gente. Coisa mais linda do mundo. Essa capa foi eu que editei. Foi você que fotografou e depois você fez toda a montagem, né? Para quem está vendo aí, tem o Richard, tem na tela do computador, acho que fica mais fácil até as pessoas verem. É o meu Gabriel, esse aqui. Ele tinha acho que 4 aninhos nessa época. Os olhos lindos. Ele tinha 4 aninhos e assim, ele foi lá tirar foto, depois o Lu fez toda essa montagem, mas a fisionomia dele é essa. Mas o que eu estava falando era do conteúdo do jornal. Era um jornal espesso, tem página pra caramba, que hoje se você... Não sei se existe ainda de ir na banca e comprar uma revista lá, mas revista mensal não vem com esse tanto de páginas aqui dentro. Hoje eu acho que as pessoas não assinariam o jornal, né? Elas gostariam de ver o jornal, mas não assinariam. Porque hoje a internet... eles acham que o jornal tem que cair do céu, né? Então, e é muito caro. É muito caro, por isso... Foi o que levou ele a parar e a fechar. A concorrência mudando, né? Foi numa época em que as redes sociais eram muito baratas e de graça, praticamente. Estava muito forte. E estavam entregando muito, porque eles estavam construindo um mercado, trazendo pessoas para aquilo. Então, foi a época que os jornais, as revistas foram sumindo. E a publicidade, hoje cada empresa tem um canal, né, de comunicação. Exatamente, não há próprio, né? Você paga o tráfego, tudo, mas assim, não é suficiente, né, Lu? Não é suficiente. Não dá, porque assim... Mas ela tem um nicho que é aquela vitrine ali, mas você precisa estar... fornecendo informação em todos os lugares. Não é todo mundo que está na internet. Pois mas nessa época que eu entendo o que o Lu está dizendo, porque na época começou a cair o comercial do jornal, o impresso era ainda muito caro, mas o comercial começou a cair porque todo mundo achou, não, agora é rede social, e todo mundo achava que bastava. Então aí as pessoas, o anúncio do jornal não era um anúncio barato, mas é porque tinha todo um custo. E as redes sociais eram de graça. E era de graça. Então, ainda é. Só que assim, hoje não entrega mais. Não entrega mais. Você tem que gastar. E hoje eu vou te falar, assim, para você... Por exemplo, eu tenho números. Hoje, na verdade, eu trabalho com marketing digital, né? Muito mais profundamente, assim, detalhes e tal. E marketing é números. Então, se você analisar hoje, eu vou falar um número aqui. Se você não gastar R$100 por dia para nenhum anúncio hoje... Então, por dia. Barra bonita. Você não vai ter um resultado legal. Tem gente que acha que os R$5 ainda faz milagre. Então, não faz. Então não é. O que aconteceu? No começo era barato, concorreu com os jornais, com as rádios, com a TV. Bastante. Mas hoje, porque todo mundo procurou e a demanda, e eles seguraram, agora eles estão ganhando dinheiro. Sim. Né? Então, o cara não vai ficar fazendo o Facebook ali de graça. E de repente, se você não souber fazer, você joga dinheiro fora.
entendeu? Não é simplesmente eu vou lá e impulsionar. Exato. colocar E aí, dinheiro. o saber fazer vai da contratação de uma agência, de uma pessoa, De um profissional. Aí fica mais caro Fica ainda. muito mais caro, gente. Anunciem no rádio. É muito mais. Ah, lá. Olha lá. Puxando a sardinha. Deixa eu vender meu peixe, né? certo. Jamais. Ô, Richard, precisamos fazer um intervalo. Eu acho que eu não sei o que eu tenho que fazer aqui agora, mas a gente vai ter que cumprir. Gente, porque assim, ó, a gente tá na internet ao vivo, mas a gente tá ao vivo pelo rádio também, 89.1, e a gente vai ao vivo dessa vez até o final do bate-papo. Só tem mais um bloco. Só tem mais bloco? Podemos continuar então? Então tá bom. Então, Ó, tem o hora que Enzo aqui você mandou achar. um recado aqui. O Enzo dá é uma lida aí. o nosso Enzo Henrique. Obrigado ao Jornal ET pelos eventos comunitários que eu fiz quando policial militar. Tem uma pasta, um verdade. arquivo de todos os eventos. Obrigada. O Enzo. O Lorival Penha está dizendo que nostalgia boa, gostosa da vida. O Nilo Bombonati está por aqui, muito bom programa. O César Lourenço, o famoso Paiacã, grande Luiz, Aí, Paiacã. amigo de trabalho. Abraço. Hoje é César, um grande amigo. César. Paiacã, se você não mudar esse nome teu aqui nas redes sociais Ninguém também... vai saber quem é. O Ricardo Hecker falou lá ele está no YouTube, o Ricardo. Zygmunt Bauman, que era o da Ricardo. sociólogo. Ele sempre me salvou. Sociólogo e filósofo polonês. O Ricardo tem uma baita bagagem também, ele é né? muito- Bauman é autor do espetacular Modernidade Líquida. É o que você comentou. E, gente, quem quiser também pode mandar o WhatsApp. Anote o número aí, tá? 998175589 é o WhatsApp aqui da emissora e a gente está com ele conectado aqui também. Vamos ver quem mais aqui. A Priscila Dorico. A Priscila, Pri, obrigado pela Priscila. audiência lá Obrigado, Pri. do Jornal Mirante, parceiro nosso aqui também. Parabéns pelo programa. História tem que ser contada. É isso mesmo, né, Pri? A gente está fazendo isso. Eles fazem as terças e quinta e eu faço aqui de quarta-feira. É legal isso. Estou ocupando um espacinho aqui também. Mas é isso mesmo. Ô Lu, e me conta aí, você tem muitas histórias para contar, mas eu queria as coisas que marcaram, as coisas engraçadas que você viveu no Jornal ET com a sua equipe. Me conta algum episódio aí que você acha que vale a pena ser lembrado, que marcou algum lance nessas fotografias de festas aí que... tem não bastante sei, conta história. alguma coisa, o que vem na tua memória? Não, na verdade, assim, no começo não era tão popular assim, era meio que restrito fazer fotos. Às vezes o jornal ia sair e não tinha festa nenhuma. Oh, meu Deus. Aí eu ia para Igaraçu. Isso porque naquela época tinha muita festa, né? Então, mas acontecia de não ter. Eu me lembro de ir numa festa de intruso, assim. Entrei na festa, tirei umas fotos, aí eu vim embora. Aí no dia seguinte, chegou uns caras lá, você foi na festa lá, aquela festa não pode. Era porque, privado. eles estavam fazendo uma festa meio fora do esquema, de mulher, entendeu? Eu falei... Ai, meu Deus, já pensou colocar no Aí, jornal? Deu tempo de Deu segurar. tempo de segurar, Tá né? vendo? O bom que o jornal saía na outra Depois, semana só, né? Mas teve várias situações, assim... De balada não tem muita... Tem, assim, o que eu percebi quando a internet veio, foi uma coisa interessante. Porque aí eu já tinha uma equipe, eu não ia fazer as baladas. O pessoal da equipe que ia fazer as baladas. Aí um dia eu comecei a perceber que estava ficando tudo estranho, né? Porque aí eu fui na balada e todo mundo com o celular fotografando, fazendo selfie, fazendo fotos dos amigos e tal. E eu com a máquina. Aí eu cheguei e bati uma foto de um casal sem eles perceberem. Eu falei, olha, do jornal ET, posso pôr essa foto? Pedindo autorização. Eles falaram, não, se é pro jornal ET, tira outra. Ai, tá Então vendo? havia assim, tipo, se era pro jornal, era uma coisa. Se era para eles, era coisa assim que iam colocar, que tinha de repente um maior alcance eles colocarem na rede social da época, mas quando era pro jornal ET, era uma coisa mais formal, era assim. Entendeu? Era uma coisa Era uma vitrine boa, né? É. Se não era o jornal ET, era a vitrine da 1001. Que a gente ia lá também para ver as fotos reveladas. Lembra disso também? Eu acho que era mais ou menos na mesma época, mas era diferente. Muita coisa. Mas o jornal tinha muito conteúdo. E a gente eu estava comentando hoje com a Maiara. Maiara, obrigada, ela fez meu cabelo hoje. Gente, estou de fone hoje porque eu tenho que ouvir vocês. Me ensinaram que nessa posição aqui eu preciso ficar de fone. Estragou o cabelo. Mas eu fui na Maiara lá fazer meu cabelo e a gente estava comentando. Porque assim, chegava o jornal, a gente ia direto no olheiro.
né, nas fotos. Ah, Aí depois a Começava a ler. gente começava a ler. E era um jornal que você lia durante a semana inteira, porque tinha muita matéria, gente. Era muito assunto. Olha aqui, ó. Esse jornal aqui, 2012. Emerson Monge fala a Barra Bonita. Olha, ele tinha virado padre, ó, naquela Sim. época. Esse jornal é recente, se for ver, né? Tem 12 anos aí, 11 anos. Mas era muito conteúdo, né? E quais eram as colunas que, por exemplo, na hora de vender publicidade, as pessoas escolhiam onde elas queriam sair sim. também, porque tinha colunas que chamavam mais atenção do que outras. Não Quando tinha? o Focalizando feito pela Joalice era o preferido, assim, porque era uma coluna social, tal, tinha preferência. Mas a preferência era o colorido, né? Que o jornal não era inteiro colorido, tinha era algumas páginas. Algumas páginas, é. Aí era feito, então eles preferiam muito Olha outra o aqui. colorido. é. Ah lá. Quem é? Quem sabe quem é? Olha lá. Quem sabe quem é? Mas essa não foi minha primeira capa, viu? Não, não foi. Essa capa aqui foi em 2008. Eu estava grávida de 8 meses, eu acho, porque foi... Nós fotografamos, acho que em abril. É finalzinho de abril, Ah, que era Ai, pro que dia, linda que era pro tá. Dia das Mães, né? Que legal. E, Que linda. e aí, quando o jornal saiu, eu ganhei nenê. O Gabriel nasceu. Olha. E aí, depois, vocês me procuraram, eu tenho ele aqui também, uma outra edição... Sua mãe guardou tudo. Não, guardamos. Minha mãe guardou. A Dani. Eu também guardei alguma coisa, mas acho que foi nessa aqui, ó. Aí teve a edição Enfim Mães. Porque nessa matéria que você me fotografou grávida, eu acho que tava a Karina Prado, tava ali grávida também. Tinha outras mães. E aí depois, isso aqui, aquela foi em maio, essa aqui foi em maio de 2010. Aí, sabe ó. que eu me lembrei para escolher 2 anos quem depois. ia sair na capa foi difícil. Eu Ah, me lembro. porque todo mundo já tava com É, filho, né? Exato. E quem foi aqui, né? Quem que foi? É, Juliana Borges da Silva e o pequeno Pedro Henrique. Olha que bonita a capa Bonitinho. também. Sabe E eu tô dentro com o Gabrielzinho já ia fazer 2 aninhos. bonitinho. O que eu percebi quando eu comecei a fazer tá o na jornal, tela. que havia o que atraía as pessoas para o jornal era o social, era a capa, era o olheiro e era o focalizando. Assim. O que atraía as pessoas, que era do início que eu falei, a foto do casamento, essas coisas. Mas aí a gente começou a levar outras informações, não ficar só nisso. Uhum. A gente falou assim, olha, a gente tem um veículo que atinge um número X de pessoas, mas a gente pode levar informações mais interessantes. Aí a gente se aprofundou na política, se aprofundou em outros assuntos, O esporte que também, eu acabava lembro que acompanhava bem. levando mais informações para as pessoas. E aí começou a realmente... Você fala assim, eu lembro que o pessoal comentava, tem uma edição que saiu muita foto, mas muita. Teve muita festa, a gente e o pessoal fala que o Jornal ET era um álbum de figurinha. Era mesmo, Uma mas revista. deixava de ser. E falava assim que o Jornal ET era onde que os pobres podiam sair também, porque tinha essa coisa de preconceito, acho que não. Mas a gente fazia foto de quem aparecesse na frente. É, teve uma época que eu ouvia falar, os ricos saindo focalizando. Tinha isso. A classe mais popular, vamos dizer, sai todo mundo no olheiro. Mas não era bem assim. É que o olheiro... Não era assim. Era? Então tá. Que era. Entende? Não, não é. É o que ocorria. Eu explicava assim, ó, por exemplo, no Focalizando, na coluna social, que era uma coisa, era elitizado mesmo. Né? Era elitizado. Porque, e eram assim, as a pessoas pessoa que a que tinha um Joalice bom também se destaque, relacionava, né? Era uma pessoa elitizada. Eram as pessoas que tinham relacionamento com a Joalice, que ela conhecia, que sabia o que estava acontecendo para dar um destaque. Então acabava que sendo. Sim. Ela não conhecia outras pessoas. Ela então, que comandava? Ela fazia o que ela queria. Ela do fazia jeito o que ela queria. Ela tinha... Ou vocês podiam falar, ô Joalice, deixa eu colocar essa daqui aqui. Não, às vezes... Não, nunca. Não, né? Talvez a Ângela, eu nunca fiz isso. Mas às vezes o que ela tinha era uma pessoa só para diagramar a coluna dela, que ela acompanhava, tudo. Era bem, assim, cuidado, porque era uma coisa que dava resultado. A gente tinha um carinho pela coluna, né? Que Era legal. isso. A Maria Tereza Paulon está falando que ela também tem uma pasta. Que bom. Olha. Espero que várias... Que você viu, a Karina também achou um arsenal na casa Nossa, dela. muita Ela não coisa. achou o jornal original da primeira capa, ela não achou, mas está guardado em Tá algum lugar, né? guardado, tá guardado. Mas que bom que as pessoas guardam, porque isso aqui, gente, fotografia, meu pai até hoje, mesmo com a vinda do celular, vira e mexe, não sei se já aconteceu com você, mas se ele tirar uma foto com você, daqui uns 2, 3 dias você vai receber a foto impressa, porque ele Já. ele tem uma impressora em casa e ele me imprime. mandou algumas fotos da barra de antigamente que ele tinha. Ele tem, mas mas se ele tira foto hoje, quando ele sai para algum evento, que ele tira foto com o celular dele e tal,
Ele chega em casa, Imprime depois uma, ele pelo imprime e menos. depois distribui de presente, olha porque só. ele acha que é importante guardar. E é importante. porque fica na nuvem, se você não paga a nuvem, ela evapora. Ela evapora. Exato, então. Porque Eu comecei o armazenamento na internet, né? Imprimi também algumas. Porque Ó a isso aí- Dani Convento aqui. Ó, Dani, Ó, nossa, fiz parte 15 anos da 15 equipe do anos. Jornal ET. Ela que Nossa, Dani, tudo diagramava, isso. velho. Que gostoso reviver o passado. Guardo no coração todos que passaram pelo jornal. Vivi bons momentos. Obrigada, Ai, Lu, que por lindo. tudo que fez por mim e me ensinou. Olha Ai, que só, lindo. gente. Obrigado, você Beijo, que me Dani. ensinou. Vocês Vocês que ensinaram. trabalharam no Nossa. Jornal ET que estão acompanhando, mandem as histórias, mandem pra gente aí que Ricardo, a Dani, a Teira, o Regis veio aqui na semana passada. O Regis trabalhou lá, E ele falou que trabalhou lá também. Vamos ver, Janaína Sescato. A Janaína Não, trabalhou. não, peraí, então me fugiu. Quem era a pessoa que trabalhava lá? Agora me fugiu. Mas sempre, tem muitas pessoas que passaram por lá, pessoas conhecidas. Muitas. Quem estiver assistindo aí, manda alguns casos aqui pra gente, que a gente quer relembrar bons momentos. Ô, Lu, e teve a época da lista telefônica, não teve? Ah, você foi capa Eu da fui lista capa também. da lista. Profissão da Karina, capa Capa das da- coisas que o Jornal ET fazia. Aí eu nem sei quantas capas. Acho que Não, a gente algumas. fazia, na época, hoje não, né? Mas antes telefone fixo era uma coisa assim muito É. usada. Eu lembro que eu fiquei na fila para comprar 3 linhas telefônicas. era Nossa, aquela coisa eu trabalhava no banco, era propriedade, para dar Ô, crédito Richard, no banco. eu acho que a lista telefônica do cachorrinho tá lá na sala do meu pai ainda, não tá? Na mesa dele? louca. Nossa, foi o último esse. Foi. Foi a última. Na Foi o gaveta IP daquele do amarelo, móvel da lembra do impressora IP dele. amarelo, e fui Vê se eu. tá lá. Deixa a gente aqui, vai lá Amarelo, rapidinho. o Tem Ó, rosa. gente, várias olha o histórias. Richard. Passou. Mas o Richter eu conheço há muito tempo também. É. Nossa. Ele, então, É cria da rádio. é aqui. cria. Devia dar muito trabalho, né? Fazer a lista. Não, a lista era complicada, era bem difícil. Depois foi ficando mais fácil a tecnologia e tal, mas É. aí também foi acabando, né? Foi acabando o Tudo telefone. acabou. Mas a gente o guardou. legal é você descobrir, por exemplo, perceber que está acabando antes que acabe. Antes que acabe. Hoje tem, o pessoal fala, destruir o seu negócio antes que alguém destrua, né? Sim. Mas infelizmente isso me passou. É porque era tão gostoso, era tão apaixonante fazer, era tão envolvente que quando estava acabando a gente queria que durasse mais e que foi fazendo, né? Mas Ele bem foi difícil. insistindo, né? Mas são fases, né, Lu? Mas eu acho que sabe, marcou tanto a vida das pessoas justamente por isso. Porque vocês estavam presentes em todos os eventos, assim, eu acho que vocês não selecionavam muito. Ah, não, de tal pessoa eu não vou fazer. Se Não, estava a gente- acontecendo, Olha olha lá. lá. Tá vendo? Eu falei que tinha, Bonitinho. tá? Páginas amarelas, mas Ó, Ainda está existe, inteiro. olha, eu tenho só a capa da minha. o recheio, não. Gente, aqui na rádio tem a lista telefônica e tem o telefone de discar ainda. Que legal. Vermelho, claro, porque meu pai nunca foi discreto, então a coisa aqui é vermelha. Ó, tá chegando na internet ali agora. Esse aqui não foi o primeiro. Mas foi o último, se eu não me engano. Foram foi vários. o Eu último. lembro que tinha um que era uma criança. Era um por ano a gente fazia. Era um negócio assim, ele salvava a gente economicamente, sabe? Olha. Ele ajudava muito, porque todo mundo tinha interesse de fazer, né? Uhum. Não E tem não- a data? assim, a gente conseguia clientes que não eram clientes do jornal, Ah, tá. mas eram clientes da lista telefônica. Da né? É, mas olha, Cuore tá aqui ainda. Ponto final, acho que não existe mais. Né? Não. Mas é muito legal a gente ver os anunciantes. Olha, Ótica Vitória, firme e forte. É. E aqui na 89 Sempre foi parceira também. da gente, sempre. História da odontologia. Gente, a Renata Alonso também. Você tá uma morena aqui ainda. O que mais? A Multidrogas, Droga Físio, não tem mais a Multidrogas e continua ali ainda no mesmo endereço. Paulinho Benjamin, você tá aqui, olha a sua propaganda aqui. O que mais? A Bárbara Benjamin, Cris Decorações, esse pessoal que existe, que ração, esse pessoal que existe ainda. Era A bem- Multidrogas São Valentim tá aqui também. Não sei que ano que foi isso aqui, não tem data aqui, Lu. Não? Não Era tem na pra ter. capa do lado aí? Não, Esqueceram. esqueceram. Mas eu lembro, então teve o da Karina, depois eu lembro que teve uma Teve. criança de olho azul também, uma criança linda falando num telefone, É. que eu acho que na última sede do jornal tinha Tem uma criança no banheiro, né? uma criança no banheiro, isso. Bolo de Eu tô papel. pensando no Sempre telefone. era. Era assim. Era, É legal. criativa, ela é lugar de criatividade, bem.
É assim, Ele divertido. ele tá no banheiro lendo jornal e tem um rolo de papel higiênico. assim. Isso, nossa, esse mesmo. Que legal. Aí vou mostrar minha primeira capa aqui também, Ah, gente. Vai você falando aí achou, que eu né? vou achar ela. Era, aqui. e teve a capa do IP, não foi? Amarelo? Não Da lista teve o IP telefônica. da lista? Que era o IP da casa do Bi Frabitz. Aquela Ah, foto eu olha. lembro que na época É. fez muito... Gente, Olha! o ano era... Não julguem, tá? Não julguem. Olha. O ano era 1996. Olha só. Eu tinha meus 17, 16, 20 anos. Mostrou, Eita, chegou aí. E eu vesti roupa da loja Box 67, você lembra disso? Não. Não lembra Box 67? Não, eu na verdade é assim, eu ajudava... Mas você não lembra dessa loja, o nome dessa loja na cidade? Ah, Nossa, não lembro. Má, olha porque era- bota. Bota. Uma mini saia. Meu pai falou, menina, você tá quase pelada nessa foto. Essa Box 67 era uma portinha ali onde hoje é a Por Arte, da Cristiane Mucari, era uma loja da Nancy Silva, da Nancy do Barcalhau. Ai, que legal. E ela fez a propaganda da loja e ela me vestiu para fazer nós fomos fazer a foto lá na minha chácara. A Vanusa foi lá me produzir, me maquiar, fazer meu cabelo, tudo. E aí era eu muito chique. tirei as fotos. A gente sempre achava uma loja e alguém que produzisse, fosse Sim, fazer a produção, né? Maquiagem, cabelo e tal. É. Sempre teve. Sempre assim. teve, né? É. Eram fotos. E as capas do Jornal ET, do começo ao fim, não foi só feminina. Não, na Depois verdade, modificou? foi assim, a capa era um problema, porque a gente queria que fosse algo bonito, que fosse assim. E as notícias, não é sempre que você tinha uma foto legal, bonita para pôr na capa, sabe? Foi por isso que eu criei a coluna, na época era... Não foi sempre making off, eu não me lembro, mas era outro nome. Eu não... Mas aí eu falei assim, vamos sempre colocar uma menina, a gente faz um ensaio fotográfico e coloca na capa, que aí fica mais bonito, fica mais apresentável. E aí foi uma solução, porque na verdade chegava às vezes no começo, o que a gente vai pôr na capa? Não tem uma foto bonita, não tem nada legal, saiu umas capas muito feias. Ah. Aí eu falei, não, vamos sempre fazer uma menina e isso, tal. né? Ai, tanta Aí, menina bonita, aí era né, difícil gente? achar meninas que não tinham saído. Tanto é que a Karina saiu umas 10 vezes, né? Era Não. sócia. Mas você foi mais de duas? Foi umas Foi 5. mais? Umas 5 capas. Mas acho. foi bem espaçado. Foi bem assim. espaçado. E, Depois de 15 anos. E também fazia era- muita foto assim para publicidade, né? Também, é. Das lojas. Mas aí a gente achou legal fazer isso. E tinha época que era difícil. Às vezes tinha que fazer e não tinha uma menina. E chegou Não alguém tinha lá no escolhido. jornal e falou, viu, eu Muito, posso ser capa muito. do jornal. Pai, mãe, tio, vó. Pedindo pra ser. Pedindo pra e ser. aí? Aí a gente via. Aí a gente tinha. Aí teve uma época que tinha muita procura, a gente fez uma coluna chamada Ensaio. Então tinha muita procura, a gente. Aí Dava começaram a falar oportunidade que a gente aí. colocava Ai, no mesmo. ensaio as que não ia sair Ai, na que capa. dó. Eu falei, não. Era tipo assim, qual a possibilidade de sair na capa, né? Uhum. E algumas Era uma preliminar, pelo menos. não né? eram o padrão que a gente. Que infelizmente era isso, né? Na época, né? Mas saía, quase todo mundo saiu. É. A Nossa, Teira muita tá falando gente. aqui que a lista telefônica era venda certa. Era mesmo. Comercialmente falando, devia Dava um ser dinheiro mesmo, legal. né? É. O Finote tá aqui também. Eu sumi, mas apareci. Estou na estrada e estou na escuta. A Isabel Naum falou que tem essa lista telefônica do cachorrinho guardada. Isso mesmo, Olha Bel. lá, a Temos que Bel, a guardar. Bel também saiu bastante, hein, Bel? Manda pra gente uma foto aí sua no ET. A A Bel, deve ter saído A bastante. Paula Bunarotti mandou aqui no meu Instagram também. Bem legal. Olha aqui, vamos ver que o Ricardo Recker veio contar a história aqui. Também apareceu aqui o Semisvaldo Santos, boa noite, no YouTube. E o Ricardo Recker falou, o Luiz vai bater o recorde do Pirula se for contar todas as histórias. São muitos. Fui escalado para fazer fotos da vacinação antirrábica que ocorria em um posto no ginásio Vitória Alponte. Chegando lá, fiz algumas fotos e ao sair haviam pessoas aglomeradas em volta de um cachorro que tinha desmaiado após Gente, eu nunca vi isso. Suposta reação ao tomar a vacina. Nem sempre você está preparado para quando o homem morde o cachorro. Gente, eu nunca vi isso. O cachorro também desmaiar por causa de vacina. Mas Deve ter sido engraçado. continua né? a história. Que ele Continua, Ricardo. Mas não, ele não parou aqui. Nem Não, é que ele sempre foi- você está preparado para quando o homem morde o cachorro.
Agora você conta o resto. Agora, acho Não, que ele porque, levantou a bola aí. Aconteceu, o Sandro trabalhou com a gente. Vou contar do Ricardo, é assim, que ele veio, contou essa história, eu falei, mas cadê a foto do cachorro? Cadê a história do cachorro? Não, eu fui fazer da vacina. Sou da vacina, quer dizer, o mais legal que era mostrar que Não, era mas errado. acontece com a gente. E o Sandro, não me lembro que foi. O Sandro Ponte também. Ele foi trabalhou fazer uma muito. matéria, aconteceu um acidente. Aí ele chegou e falou, não, eu demorei que teve um acidente. Eu falei, cadê a foto do acidente? É verdade. Me lembra muito Milton de Campos, isso. Não, assim, o pessoal estava bem assim no começo, entendendo como é que era a história toda. Foi interessante. Agora não perde nada, né? Depois disso também, né? Mas... Já vai treinando o foi um olhar da aprendizado, a gente errava muito. Um grande amigo fala uma coisa hoje, fala assim, se você faz, você erra. Que é o verdade. Zequinha. E é mesmo. Mas você só erra quem faz mesmo, né? Porque se não fizer, tá Se não tudo fizer, certo. ficar quietinho lá, não vai dar nada errado. Mas o legal é que quando dá errado, sobra as histórias pra contar, né? Sim. Você aprende, né? Aprende. Isso aí. Ô, Richard, vamos aproveitar e fazer um break comercial agora pra gente abastecer as nossas canecas de água. E vamos aproveitar já que a gente vai falar, coloca a foto aí da Vanguarda para as pessoas conhecerem a fachada da loja, por favor, Richard, que eu quero mostrar. Olha que mais uma vez eu estou vestida pela Vanguarda. Desde aquela época só gostava Já de era patrocinada. já era patrocinada. E vou até tirar o fone agora. Aqui. Nossa, como é que fica diferente o som. Botou os acessórios, olha, brinco de pedra, um colar aqui lindo que eu achei que falou que meu santo é forte, é mesmo, graças a Deus. Então, quem não conhece a Vanguarda ainda, essa aí é a fachada da loja. Ela fica lá na Rua Amália, número 10, em frente à igreja de Santo Antônio. Isso aí. E a Karina, agora você bota a fachada da Clotilde, que a Karina tá vestida de Clotilde Modas hoje. Clotilde, mostra ela também. De coração, viu, toda de amor aqui pelo Jornal ET, pela história toda que a gente vai contar. Falei, hoje eu vou romântica. Toda apaixonada, né? E romântica. Olha lá, uma mulher apaixonada, Lu. Você viu, né? A Clotilde Cheio fica de lá na corações. Coab, Cheio de minha coração. vizinha, lá na Alberto Simeonato. É uma loja bem tradicional, antiga, assim, bem... eu adoro ir lá fuçar. Clotilde sabe. Eu acho cada coisa. Agora foca na Karina lá pra mostrar. A minha Aqui. você mostrou, Richard? Então tá bom. Senão a Terezinha e a Luciene vão ficar tristes comigo. Cadê O Enio eu? Rodrigues Cadê eu? também tá aqui, viu? Mandou um abraço pra você, Lu. Opa. A Renata Fabiana, que o Juca tá se comportando, ela dá banho no meu cachorro, aí meu cachorro Juca. come as coisas na casa dela. Aqui, gente, ó. A blusinha toda no coração. Tem peraí. vários modelos. É isso aí. Richard, o que eu faço aqui agora? Dou play? Isso. E aí a gente vai para um break. Gente, a gente vai cumprir um bloco comercial aqui do rádio. A gente vai deixar a nossa vinhetinha rodando e eu acho que é muito rápido. Eu acho que em menos de 3 minutinhos a gente está de volta. É isso? Então, Isso aí. estamos indo e eu solto a trilha aqui, Richard? Não, tem que abrir esse canal, né? E quem tiver aí como mandar um JPEG com a foto do Jornal ET, né? Que saiu na foto do jornal, a gente tenta colocar, tá, Márcia? Pra mostrar A gente aqui, dá um ou jeito. Já tô abusando da técnica. Eu acho que a gente tá abusando, mas a gente Tô dá um jeito. abusando. Mas mandem histórias pra gente continuar nosso papo aqui, Isso tá aí. bom? Então a gente volta já já. Legal. O melhor atendimento, qualidade em medicamentos e preço baixo é na Drogaria Poupe Aqui. Neosoro 3 unidades 10,99. Nimesulida comprimido 4,99. Epamed flaconete 99 centavos. Toalhas umedecidas Meu Carinho com 140 unidades 8,99. Drogarias Poupe Aqui. Em Barra Bonita, na Rua Major Pompeu 392 no centro, em frente ao Bradesco. Em Garaçu do Tietê, na Rua Pereira de Resende 768 no centro, em frente às lojas 100. A Drogaria da Calçada Amarela. Primavera 89. Com o PT, o Brasil voltou a ter uma política nacional para as mulheres. E a lei que garante igualdade salarial já está em vigor. Agora é a hora de São Paulo avançar junto com o Brasil. Somos muitas e com você podemos conquistar muito mais. Lutamos por saúde integral, políticas de autonomia financeira, inclusão e pelo fim da violência de gênero. Com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT. Defende o Brasil. Defende São Paulo.
defende as mulheres, defende você. Se você está procurando por aquele item para sua casa, carro ou insumos agrícolas que há tempos deseja, essa é a hora de fazer acontecer. A campanha mais aguardada do ano chegou. A Coplacana celebra 75 anos de história e quem ganha o presente é você. Até 14 de outubro, aproveite descontos imbatíveis em toda a linha da cooperativa, seja ela varejo, linha automotiva, rações, insumos agrícolas, peças e implementos e muito mais. Visite-nos e faça parte dessa festa incrível. Coplacana, sempre ao seu lado em todos os momentos. A rádio que mais cresce na audiência. 89 FM. Na hora de construir, faça uma visita à Eneb em Barra Bonita. Você vai encontrar tudo o que precisa em materiais elétricos, hidráulicos e de construção, com qualidade, condições e preços que cabem no seu bolso. A Eneb também oferece todo o material que a segurança de sua casa ou comércio precisam, desde o cabeamento, conexões a câmeras, vídeo porteiro e muito mais. Eneb, sua melhor opção em materiais elétricos, hidráulicos e de construção em Barra Bonita, na Rua Geraldo Fázio, 1198, a loja do Alemão. Rede Star, a sua economia. Fernandes Supermercados, agora com 5 lojas para melhor atender. Em Igaraçu do Tietê, na Rua Joaquim Medeiros, 242 Centro, Rua Sade Raiz 19, Vila Nossa Senhora Aparecida e Rua Joaquim Medeiros 450 Centro. Em Barra Bonita, na Avenida 9 de Julho 408. E agora o Fernandes Max, na Rua Valentim Reginato, com esquina com a Pedro Meto, 1769. Fernandes Supermercados, a cada dia mais economia para você. facebook.com/89fm Barra Bonita. Esse é o novo Facebook da 89. Papo reto, hoje com aqueles que avançam o Brasil. Ministro Marinho, voltou o PAC, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida e, pelo visto, com o PT no governo, vamos avançar ainda mais. Sim, já geramos 1.390.000 novos empregos e estamos levando qualificação profissional para todo o país. Ministro Paulo Teixeira, uma das suas missões para o campo é fortalecer o agricultor familiar para produzir alimentos de qualidade para o povo brasileiro. Esse é o PT. Defende o Brasil, defende São Paulo, defende você. Quando se trata de manter a sua aparência impecável, há um segredo que todas as pessoas que exibem cabelos deslumbrantes conhecem: raiz retocada. Não deixe suas raízes ou desbotamento estragarem o seu dia. Vá a Marisa Cosméticos e garanta já sua coloração ou totalizante. 2 lojas em Barra Bonita, 1º de Março e Vila Narcisa. LG Todos e Coberturas, fabricação própria e reformas em todos de lona e policarbonato, cortinas retráteis e com mola ou catraca, coberturas metálicas simples, termoacústicas fixas, retrátil e de sombreamento. LG Todos e Coberturas, atende Barra Bonita e Igaraçu do Tietê e toda a região. Orçamento sem compromisso, ligue 99193-7950 e fale com o Luiz. LG Todos e Coberturas, só quem fabrica tem o melhor preço e qualidade. A sua satisfação é o nosso compromisso. O som da primavera. Toca na 89. Educação virando balcão de negócios. As terras públicas sendo entregues a grandes fazendeiros, impedindo o agricultor familiar de produzir comida barata para sua família. Privatização da Sabesp. No papel, muito bom. Na prática, quem vai pagar a conta é você. Essas são as políticas do governo Tarcísio. É esse Estado que você quer? A bancada do PT está na Lesp para defender você. PT, defende o Brasil, defende São Paulo, defende você. Você está na ZYD 868. 89. Rádio 89 FM, Barra Bonita, São Paulo. Uma emissora classe A. 89 FM, a rádio que mais cresce em audiência. A rádio que mais cresce em audiência. 89 FM. Para tudo! Chegou o Semanaço Lojas Quero Quero. Cerâmicas classe A partir de R$ 18,99 o metro quadrado. É preço imbatível.
cortá-lo. Voltamos, gente. Voltamos aqui com bastante claro comentário. Que alguma coisa dá errado, porque eu, de operadora técnica, você tá indo bem, Marcinha. Você demitida. Você tá indo bem, continue aí nessa função. Ai, se um funcionário da rádio trabalha assim. Nossa Senhora, Aparecida. Fala aí, então, cara. Aqui, ó, a Renata Fabiana falou que o Juca tá comportado, o Juca tá comportado, não comeu mais nada, acho que você deu bronca nele lá na sua casa. Foi o bem. É. E aqui minha mãe tá falando que ela e meu pai também já foram capa, Lu. Lembra dos dois se beijando na boca? Eliana, que ousada, hein? Ousadinhos. Conta como foi. Era você uma lembra capa disso? de Dia dos Namorados? Era, acho que foi sim. Acho que foi Dia dos Namorados. Foi. A gente sempre foi muito amigos dos seus pais. Assim. Então a gente propôs isso. Você tem a foto, Eliana, aí? Eles aceitaram. Aí fizemos vários cliques, vários beijos. Pra sair uma foto, pra sair essa capa. Foi. Foram muitos beijos. Foi lindo, eu lembro. Teve muitas capas, assim, diferentes, assim, além das meninas, né? A gente criava alguma coisa diferente, às vezes editava alguma coisa que tinha um assunto interessante e fazia uma edição diferente. Então, teve muita coisa. A gente Teve mais beijo na boca ou só deles? Teve beijo até... Foi uma peça de teatro em que dois homens se beijavam, né? Eles são irmãos, assim. Não sei se eu não vou falar porque vai que não gosta. Mas aí foi polêmico demais. Nossa Senhora, foi. Que ano foi isso, você lembra? Não dá. Né? É pedir demais. Mas aí teve muita polêmica, A gente, repercussão. Pelo nosso posicionamento, às vezes, a gente era um pouco ousado, assim. A gente acabava perdendo assinantes. Eu me lembro uma vez que eu dei uma entrevista e na entrevista eu falei assim que... Não sei se eu não me expressei direito, mas eu falei assim que as pessoas não sabiam muito bem o que elas queriam. Né? No sentido de que, a nível de produto. Então, a gente sempre apresentava coisas novas para que elas fossem descobrindo. Sim. Porque, às vezes, você não tem ideia do que você pode vir pela frente. Você tem que mostrar para a pessoa o que ela quer, né? Aí, nossa, como eu não sei o que eu quero, teve um monte de cancelamento de assinatura. Não, mas não foi com a intenção. Não é que a pessoa não sabe, né? Tem outra forma de fazer, né, Lu? Exato. Mas... Ô, Lu, falando em outra forma de fazer, pegando gancho, hoje você está vivendo uma outra forma de fazer essa sua profissão, né? Assessorando aí na assessoria de comunicação do Zequinha. Sim. Conta pra gente como que foi essa mudança, né, daquela época. Na verdade, eu estava assim, com muitos clientes atendendo na área de marketing digital, fazendo um trabalho nas redes sociais, fazendo sites, tráfego e produção de criativos, vídeos, estava no geral, fazia de tudo. Né? Tava com meu filho e tal, a gente estava fazendo, se virando ali. Estava indo bem, quando começou a melhorar, veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu fiquei com 2 clientes. Aí eu fiquei, muito preocupado. E foi na época que começou a eleição. Aí o Zequinha me chamou, eu preciso da sua ajuda, quero que você trabalhe com a gente. Já em 2017, né, que foi a primeira, eu trabalhei ajudando algumas coisas, mas pouco. Mas nessa eu entrei para valer, assim, na campanha. Falei, vai me salvar nesse período, né? Aí a campanha deslanchou, foi muito bem, né? Um trabalho realizado do Zequinha, né? Foi fácil, vamos dizer assim. Tinha uma história já construída. E aí, terminou, ele me chamou para trabalhar com ele. E ainda a gente viveu mais 2 anos na pandemia, né? Nossa. Então, foi assim, eu falei, agora, no momento, é o que eu posso fazer, né? E aí, a gente ficou lá, tá, até hoje. Está sendo um aprendizado maravilhoso, assim, o que eu aprendi já. Muitos novos amigos, assim, muita gente legal mesmo, muita gente, uma equipe legal. O Zequinha tem uma equipe fantástica, por isso que dá tão certo, sabe? E ele tem um coração de ouro, assim, ele é bravo, assim, dá uns tapas na mesa, mas ele é gente boa demais, assim. A gente ficou muito amigos, meu amigão, assim, a gente brinca, né, que a gente fala que a gente é irmão até. Tanto que a gente convive muito com ele, né? Tá sempre eu sou junto. uma das pessoas que mais fica com ele. Virei um secretário dele, vamos dizer assim. Então, eu tenho agenda, marco, falo com todo mundo. O meu relacionamento com todos os secretários. Então, assim, na intenção mesmo de ajudar, de ter uma comunicação. Não é só a comunicação com a população e no cidadão, é uma comunicação interna também. Né? Com o secretário. Isso ajuda. A ideia é ajudar, colaborar.
E está sendo uma administração diferenciada, né? Não sou eu que estou falando, assim. Porque realmente o Zequinha trabalha muito. Até uma vez eu brinquei com ele, não sei se ele vai lembrar, se ele vê isso aqui. Eu falei assim, mas eu estava tão cansado, a gente tinha ido para São Paulo, voltado, ir para Bauru para resolver umas coisas e tal, e voltamos, a gente estava trabalhando. Eu estava meio assim, aí não sei que brincadeira que foi, eu falei, nossa, mas eu fui cair com um prefeito que trabalha. Junto com esse que trabalha. Ele olhou para mim e falou assim, Lu, pode ir embora. Porque a pilha dele não acaba, né? Não, eu tô brincando. A deixar. Ele é muito. Ele é apaixonado por isso, assim. Ele se envolve de verdade mesmo com as questões da cidade. Ele adora Barra Bonita. E ele faz, assim, de um jeito sem intenção. A não ser intenção. Isso que eu acho legal dele. Ele não tem uma intenção outra. Ele tem a intenção de fazer, de realizar aquilo, sabe? E é fantástico, você vê coisas acontecerem. Amanhã a gente está indo para São Paulo, provavelmente o governo do estado vai liberar os recursos da ADTUR, né? Que é um recurso legal, que já a ideia é fazer a terceira etapa. Ele autorizou eu falar. Não, pode falar. A terceira etapa do prolongamento? Do prolongamento da avenida, que vai ligar lá na Estiva. Ao Entulho. Lá na Entulho, isso. Vai fazer, aí fica um anel mesmo. Que legal. Sim, dá a volta no Estou usando tanto aquele caminho, que bom que vai ter um asfalto ali. Exato. Então, e está quase pronto, a segunda parte ali está bem, então tá bem adiantado, né? Tá bem adiantado. Se não tivesse chuva hoje, já estava fazendo a guia para ligar da travessia. Com a travessia. E vai ter esse prolongamento, e o que é aquela... Vai ter um mirante ali? É um mirante? Tem uma surpresa ali. Não é para falar surpresa, né? Não, porque esses dias alguém fez uma imagem aérea, que até eu compartilhei nas redes sociais da rádio, e mostra, eu vi que já tinha alguma coisa de guia, sarjeta ali, e tinha uma parte de cima que tem máquina trabalhando, aí eu falei, o que será? Se bem que tem a ideia é o mirante, porque você vai lá, você olha para um lado, você vê o rio maravilhoso, você olha para cá, você vê a cidade inteira, assim, né? Realmente, ele vai ficar maravilhoso, já está ficando. A gente que mora aqui, que vê o dia a dia das coisas, a gente não tem dimensão desse... Eu falo por mim, a gente não tem muita dimensão do crescimento. Porque a hora que você vê, tá pronto, você já tá andando ali e parece que sempre fez parte. Mas quem vem, né? Mas o Regis comentou isso no podcast da semana passada. Acho que ele fazia 5 anos que ele não vinha. E ele falou, a hora que eu vi aquela avenida nova, ele falou, meu Deus, que encanto que é aquilo. Ele ficou muito feliz. E feliz de ver... Porque tem a avenida, que foi uma obra pública, e veio o loteamento, que são ações privadas ali, né? Sim. Da iniciativa privada, que isso só traz progresso para a cidade. E ele ficou super contente, que ele falou, eu fazia tempo que eu não via a Barra progredindo como eu vi agora, porque para ele foi um susto. E vocês percebem assim, que está abrindo espaço para cá, abrindo espaço para lá, abrindo espaço para lá, esses espaços vão automaticamente desenvolver e crescer, quer dizer essas coisas são, na verdade, é o ponto inicial. O Zequinha está abrindo estrada, abrindo caminho para que cresça. E por mais que as pessoas falam assim, nossa, mas mais um loteamento, não vai ter espaço. Gente, tem porque espaço, sempre quando alguém fala que não tem mais gente para comprar um terreno, não tem mais uma casa, a hora que você vê, a obra está lá. Mas você vê as empresas, desculpa, Karina, as empresas que estão vindo para cá, a Mires está aí, um número grande de empregos. Sim. Agora o E2, o álcool de segunda geração, que está com 500 funcionários trabalhando na obra. A ideia é até o final chegar a 1.500 funcionários. Ai, que benção. Depois que ela estiver operando, vai ficar acho que em 300 a 400. Essa é a informação que eles passam. Quer dizer, a gente, assim, a cidade está crescendo. E tem mais empresas vindo, não tem, Lu? A Bracel está procurando, acho que vai programar agora um banco de empregos ali no pavilhão Luiz Fernando Ortigosa, quer dizer assim, a cidade está... E eu sinto das empresas que eles estão preocupados com a mão de obra, até está havendo uma concorrência. Então, a ideia é que você vê que esse número de pessoas para Barra Bonita vai aumentar, os loteamentos, toda a cidade está em desenvolvimento. E eu acho que isso vai muitos anos ainda para chegar. E essas grandes empresas, elas precisam de mão de obra especializada para já, né? Então, de repente, traz de fora, vai desenvolvendo daqui. E as pessoas de fora vão ficando, os que vão se desenvolvendo vão tendo um poder aquisitivo maior, melhor, né? Então,
Sim, sim. E tendo espaço, né? E tudo lindo, né? A Barra é bonita mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial. Eu acho que sim, e a gente só torce para que, porque o ano que vem é ano político, ano de eleição. Isso é complicado. É complicado e a gente torce para que tenha continuidade, né? Para que o próximo gestor veja a importância de manter a Barra na mesma direção, né? Então, é uma equipe grande, é um time de política grande, forte, assim. Há divergências, como tudo, né? Necessário, até importante. Mas eu acredito assim que vai haver um envolvimento todo mundo junto para que a cidade continue nesse ritmo mesmo. Eu acho assim que vai ser uma dó se a gente não conseguir, né? Mas eu acho que todo mundo quer isso. Até a população viu que dá certo. Eu acho que até quem estava torcendo contra, eu acho que se dobrou agora para falar, poxa. Eu lembro que uma das frases que a gente usou nessa última campanha era mais ou menos assim, vou tentar lembrar. A gente mostrava o projeto 3D, né? A Carol lá da engenharia ajudava e a gente mostrava e no final a gente colocava assim, a gente já mostrou que faz. Então, tipo assim, e tá aí, ó, tá acontecendo. Tá acontecendo. Saindo. Muita gente... Mas vai tirar o morro do Petri? Nossa, pra que isso? Tá? Olha aí o que virou, né? E agora mas desmatou árvores no leito do córrego. Mas, gente... mas está plantando um monte lá em cima. Está plantando um monte lá em cima, Cada tudo bem. uma que tira, planta 100. Então. Exato, mas se faz necessário, né? E porque se não abrir o caminho, não tem estrada sem, né? Desenvolvimento, né? Mas com toda a parte de sustentabilidade. Olha assim, tem mais gente aqui com a gente. Graças a Deus, hoje está bombando aqui de... O Rodrigo voltou, ele disse, excelente entrevista, um elixir para a nossa quarta-feira. Mas ele fala tão chique, já. Ele é chique. Obrigado. Ele é meio poeta, né? Tirda Almeida, boa noite, sempre com novidade, sempre, Tirda. Quando você achou que tá tudo igual, a gente vem com novidade. O Cício Hereno tá aqui também. Nossa, amigão. Boa noite a todos. Lu, pessoa formidável, grande amigo, tem todo o meu respeito, muito bacana o programa, parabéns. Obrigado. Daniel Rodrigues. Trabalhei mais de 10 anos no jornal. Daniel. Um orgulho grande e grandes recordações. Abraço, Luiz. A sua mãe, Eliana, falou que ela tem guardada, mas está tão bem guardada que ela não vai encontrar. Deve estar junto com a capa, com a primeira capa, né? A Roserlin está por aqui também. Boa noite a todos. Que é isso? Quem está ligando? É telefone. É telefone. Atende telefone. Não dá para te atender agora. Liga o rádio. A Rosângela, já leu dela? Quem que li? A Roserlin mandou boa noite a todos. E o Rodrigo falou, ele destruiu todos os jornais. Hoje se arrepende disso? Destruir? Não. Destruir, que você fala do jornal físico? Da concorrência? Não. De você. Rodrigo, se explique. Destruir se você está falando do jornal físico, que ele não guardou as edições, será que é isso? Acho que você tem muitas edições guardadas? Não, então, quando acabou... Impresso? Eu coloquei num lugar que não era adequado. Aí veio a chuva, molhou tudo, estragou tudo. Uma judiação, porque o papel é difícil manter, né? Aí tem alguma coisa na internet, assim. Tem flipbook, que chamam, você vai virando assim. Sim. Tem algumas edições lá, não todas. Mas as pessoas podem acessar ou é um arquivo seu? Pode acessar. Só que nunca foi divulgado esses espaços aí. Mas se você digitar... Então depois você me passa que eu vou publicar nas redes da rádio para as pessoas assistirem. Link, né? O Ivan Palma, né, passou por aqui. ET foi minha grande escola profissional, um dos melhores times de criação que trabalhei. Vinícius, André, Chico, Marcela, Lucas, Jéssica, Tom, sensacional. E o Ricardo o Ricardo Hecker voltou com uma pergunta, Lu. Você acredita que o jornal ET poderia ter avançado mais no online, como uma revista eletrônica ou mesmo um jornal na internet? Olha, a gente tentou, assim, bem timidamente fazer isso. Logo que a gente parou com o impresso, a gente tentou. Eu lembro umas entrevistas online que você fazia. Veio ajudar, teve a gente algumas tentativas. Mas o que eu percebi na época, assim, a gente não conseguia fazer isso virar um recurso econômico, a gente não conseguia vender, a gente fazia bonito, tipo, tinha essas entrevistas como a gente está fazendo, até o Manezinho me lembrou, ele falou, você lembra que você fez um podcast comigo? Eu lembro. Com o Zequinha? Isso tem na internet, tá lá, ficaram os vídeos lá.
tem com o Kelsey, tem várias entrevistas que a gente fez. E eu lembro de uma que você fez com o Evandro Pulini, que vocês atravessaram a ponte, É, conversando e gravando e Como andando. é que chamava essa coluna? Era... Teve esse Andando, e depois teve uma outra que você fez andando com alguém que me chamou a atenção. Que eu não sei A gente fazia toda semana com alguém andando. Eu não E lembro era se era no uma canal do Jornal ET mesmo? Era ET ainda, era o ET. Era ET, mas mesmo. já estava no online, né? No Facebook do ET, ele estava bloqueado. Esses tempos atrás eu liberei de novo, porque umas pessoas andaram pedindo. Mas lá tem tudo que foi feito. Era a ideia já era de uma forma diferente. A gente andava pela rua. A gente teve uma ideia, mas não conseguiu formalizar. Foi uma ideia que o Ché passou para mim, que é meu cunhado hoje, que ele viu na Alemanha. A gente pegar um bote, pegar um músico e ele tocar e a gente gravar ele descendo o rio, sabe? O Rio Tietê, que era mostrar a nossa cidade, mostrar tudo e ele cantando. Aí a gente levou equipamento, máquina. E aí foi um casal, como é que eu não vou me lembrar o nome, peço desculpa até. Mas aí eles ficaram com medo. E muito vento. Cair não no dava rio. certo. Então a gente sempre tinha ideias inovadoras e a gente queria fazer algo diferente. Aí a gente teve a ideia de fazer gravando numa charrete. Mas aí tinha a questão do animal, que já estava essa questão de não podia e tal. A gente ficava procurando ideias para sair do convencional. Eu acho que isso que é o legal de você criar, desenvolver coisas diferentes. É verdade. Para que você possa ser diferente. Sim. Porque fazer o que todo mundo já está fazendo, vamos dizer assim, você não vai chamar a atenção, né? É verdade. E o Jornal ET era isso. A equipe, eu cobrava muito da equipe. Eu lembro, assim, de uma época, assim, que muito estressado, eu chegava para o repórter e falava assim, viu, vai para a rua, vai ver alguma coisa nova. Se você não me trouxer, eu lembro que foi para o Lucien isso aí, que trabalhou. Se você não trouxer alguma coisa nova para mim, não precisa voltar. Fica em casa, vai direto para casa. Porque aí ele achou uma pessoa que tinha 6 dedos em cada mão. É mesmo? Ele achou. Nossa! Era assim. Aí um outro falou, vai atrás. Aí ele voltou com um cara que fabricava não sei o que diferente. Era assim. Olha que Porque a gente legal. queria sempre trazer novidades, coisas diferentes. E isso era trabalhoso, era difícil. Imagina na cidade pequena. Entendeu? E como é que o Jornal ET lidava com a política da cidade? Agora que você está envolvido com a política, Olha, no começo- vocês tinham uma imparcialidade? Como é que era o trabalho de vocês? No começo, era assim, era bem lá no começo, no Deluca, a gente precisava que eles anunciassem com a gente, era uma coisa meio assim, sabe? Era difícil você manter só com os anúncios, porque as lojas e o pessoal não acreditava ainda. Quando a gente começou, para você ter uma ideia, não existia anúncio com foto nos jornais. Era só o logotipo. Era só o desenhinho ali, não existia. Para fazer uma foto, precisaria fazer um clichê, acho que ninguém vai saber o que é isso. É um carimbo da foto, para pôr na máquina, para a máquina carimbar. Não existia essa facilidade que é hoje, que é o fotolito e a chapa, o colorido. Nossa, era praticamente impossível fazer isso. E a gente foi introduzindo. Eu me lembro que eu fui trazendo tecnologias novas para que isso fosse feito. Eu lembro que a gente comprou um curso de Photoshop, que era assim, Photoshop 5. Era muito difícil. Era complicado, a gente para aprender, para manipular as fotos, para fazer um trabalho melhor. A gente sempre investiu em tecnologia. Eu lembro. Por exemplo, as fotos eram feitas, era filme, eu revelava o preto e branco, fiz um estúdio para revelar a foto, aprendi a revelar a foto preto e branco, fazia as fotos iam para a gráfica e viravam as fotos do jornal lá no processo, outro processo gráfico. Sim. Aí veio a tecnologia das máquinas, não máquina digital. Não? O scanner de negativo. A gente comprou 2 scanners. Você não precisava mais revelar a foto. Você punha o negativo num aparelho e ele fazia o scanner do negativo, virava a foto. Então, o custo... Virava uma foto digital. Isso. E era preto e branco ou vinha colorida também? Fazia scanner colorido, preto e branco. Mas a gente usava o preto e branco porque o jornal era preto e branco na época. Depois disso veio a máquina digital. Eu lembro que eu comprei... O pessoal fala que as máquinas hoje têm
sei lá, 25 megapixels. Acho que tem um celular aqui, acho que tem 30 megapixels, que é um iPhone. Né? Então, mas lá, a primeira máquina que eu comprei tem 1,5 megapixels. Imagina. E elas eram enormes. Ela fazia uma foto desse tamanho. Eu falei, não vai servir para nada isso aqui. No fim, a gente nem usou, mas eu estava querendo a tecnologia. E depois veio a máquina digital, que era você colocava o disquete. Imagina, acho que ninguém sabe o que é disquete. Eu tenho alguns, eu achei aqui na você rádio. Você colocava o disquete, você batia a foto, ele fazia o barulhinho, que estava gravando. Então, assim, eu acompanhei esse processo. E a gente sempre investiu, sempre buscou novas tecnologias, como fazer para melhorar. Porque para sair um trabalho bonito. E eu continuo bonito fazendo isso até hoje. Eu não parei de fazer isso até hoje. Eu sei. Hoje, assim... Quando eu tinha alguma dúvida, quando eu queria saber que equipamento fazia, eu ia lá no Lu. Ô, Lu, como é que eu faço tal coisa? A gente conversava, porque eu sabia que ele já tinha ido buscar em algum lugar. E hoje em dia, imagina, com a velocidade que tem, né, da tecnologia, quanta coisa. Você perguntou da política, né? Isso, Desculpa interromper. Tá, não. Na política foi assim, quando a gente começou, a gente dependia muito de ter esse relacionamento. Isso, você falou. Depois o jornal cresceu, a gente não tinha mais relacionamento assim comercial com a administração, não havia necessidade. Assim, a gente tinha condição de sustentar com, eu me lembro assim que a assinatura do jornal chegou uma época que ela era quase 70% do Você nosso lembra faturamento. Qual foi o número máximo de assinantes que vocês tiveram? 2.700 exemplares, assim, assinaturas. Sim. Aí a gente fazia 3.000, né? Exemplares. Porque uma época a gente fez 2 edições na semana. Eu falei, vamos mudar esse negócio, vamos fazer 2 edições na semana. Não deu certo. Não tem assunto. Não, o pessoal começou a reclamar que não dava tempo. Não tinha assunto, não dava tempo de ler. Eles queriam eles se acostumaram no final de semana. Falei, esperava o ET chegar na sexta-feira. Falei, então volta. E quando não chegava na sexta? Nossa, e tinha muita reclamação. Se atrasasse por algum motivo, a gráfica quebrou ou a gente atrasou, dava problema também. Era bem complicado. E aí o ET estava nesse auge e aí vocês... Aí os políticos procuravam vocês, acho, Sim, na verdade. Inverteu a coisa. Como os assuntos... principalmente em épocas que tinha... O prefeito, quando era prefeito, acabava tendo esse relacionamento. Era bem legal, a gente sempre teve um relacionamento legal com 99% dos prefeitos, sabe? Nunca teve problema, assim. Mas vocês precisaram fazer trabalho de oposição? Não. De pegar no pé do cara? A gente sempre pegou no pé. Isso que era um problema para eles, assim. Mesmo da situação. Aí eu ouvi, assim, que o ET é igual bunda de nenê e cabeça de juiz. Você nunca sabe o que vem. Então... Hoje eu assoprei, beijei e amanhã eu bati. É mais ou menos assim. Não, a gente sempre trazia. A gente sempre deu oportunidade para o político. Nunca era uma coisa de um lado ou de outro. A gente sempre era imparcial, dava oportunidade. Mas, às vezes, incomodava isso, sabe? Criava alguns problemas. Era difícil, assim, eu me lembro de alguns momentos do jornal. Era assim, chegou uma época de tanto estresse que era assim, saía a edição, a gente ficava esperando alguma confusão. Era assim, alguém ia reclamar de alguma coisa. Qual será a gente bomba? Não tinha mais aquele prazer gostoso de falar, acabou uma edição, que legal, mais um, não sei o que, não. Era assim, nossa, tomara que não tenha nada errado, porque a gente errava. Claro. Errava na capa, escrevia errado. Colocava, teve cada erro que eu nem vou te contar. Conta. Não posso. Não tá bom, porque as pessoas vão lembrar, mas era coisas que sem querer, não era nada intencional, né? Mas acabava. Mas é porque a energia já não estava mesmo, já não estava rodando. A engrenagem já não estava perfeita, assim, né? Não é nem isso, viu, Mar? Sabe o que é? As pessoas são delicadas. E você está usando um veículo de comunicação expondo as pessoas. Então, às vezes, você fazia tudo para a pessoa. Tudo, assim, tipo, divulgava tudo que ela queria. Entendi. Principalmente político. Divulgava, fazia tudo. Aí, um dia, alguma coisa, tinha um questionamento sobre ele, sobre um posicionamento desse político. Ele esqueceu tudo que já fez ali. Já foi feito. Seu pai sabe muito bem o que é isso. Eu também sei, você porque sabe, eu sei o que você vive que ele junto passou. Aqui. Então, a questão da imprensa, ela é muito disso. Às vezes você faz uma colocação, você nem imaginou, e você acabou atingindo uma pessoa e prejudicando essa pessoa.
E meu pai sempre fala isso. Ele falou, você quer medir o tamanho da tua audiência? Porque o rádio não dá pra gente medir a audiência. A gente mede pela participação, pelo tanto que o telefone toca, pelo tanto de mensagem que chega no WhatsApp. A gente mede pelo retorno que a gente tem na rua, né? Dos feedbacks que chegam pra gente. Agora, enquanto o programa está acontecendo aqui, a gente tem que provocar o ouvinte para ele se manifestar. Porque não é todo mundo que está ouvindo a gente. Por exemplo, agora a gente tem X pessoas assistindo a gente pelo Facebook, tem X pessoas assistindo a gente pelo YouTube, mas e pelo rádio? Como é que eu vou saber quantos rádios estão ligados? Entendeu? Não dá pra saber. Não dá para saber. Então, o que chegou de ler? Pergunta? Olha que legal. Que legal. Chegou uma pergunta pelo telefone. Então, era o telefone que estava tocando. Por favor, você fica de telefonista nosso. E eu já vou ler. Então, meu pai, ele fala assim, quando a coisa está quieta demais, ele fala, dá uma gafe. Fala uma manchete errada, dá uma notícia errada, ou cutuca alguém, a resposta vem de imediato. Porque enquanto você está quietinho, fazendo bonitinho lá, às vezes a pessoa não se manifesta, né? Mas a hora que você errar um pouquinho, vem. E era isso que acontecia, né? Acontecia muito. Muito assim, não sempre, mas a gente tinha a preocupação de não criar problema para ninguém, né? Acho que assim, e como era uma coisa muito rápida, dinâmica, um volume muito grande de conteúdo, então a gente tinha a preocupação de errar. Por exemplo, a Ângela ficava até de madrugada lendo todas as matérias com o maior cuidado. Depois a gente passou a contratar pessoas para ler, para ver, para não sair o erro de português. Para fazer revisão. Hoje eu faço isso, eu faço revisão de texto. Então, você imagina como é complicado isso. Hoje não, com a tecnologia que está hoje. Nossa, está muito fácil fazer um jornal hoje, né? Mas infelizmente não tem jornal. Olha lá, Lu, que boa ocasião para o ET voltar. Nossa. Será que... Já pensou o ET voltar, gente? Eu acho. Não, mas é nostálgico da nossa parte. Sim, se você for falar com as pessoas mesmo... De repente. Com a nova geração então, Z. isso que quem interessaria para quem viveu isso e para matar saudades. Mas a gente precisa do novo, né? A gente precisa trazer outras pessoas para cá. Olha aí, a gente estava falando disso e isso aqui é uma prova viva dessa audiência que... Muita gente se apega a números. Mas tem poucas pessoas assistindo aqui, tem poucas pessoas assistindo lá. Mas a gente está no rádio, e no rádio a gente não consegue saber quem está assistindo. E esse fica gravado, né? Fica gravado. No YouTube, ele fica no YouTube da rádio, a gente publica amanhã no YouTube do canal de Quarta Pod, que tem um canal próprio. Eu vi. E tem o Facebook, fica no Face da rádio também. Mas o Richard, a hora que acabar o programa aqui, ele faz uma edição desse programa e a gente vai reprisar ele amanhã, de quinta para sexta, da meia-noite, toca no rádio de novo, porque tem muita gente na madrugada que o rádio é uma companhia. É uma companhia. E a música é uma coisa que você tem acesso a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, a hora que você leva um entretenimento desse no rádio, é diferente. Principalmente para quem precisa se manter acordado na madrugada, a trabalho, alguma coisa, numa viagem, na estrada, o rádio é uma companhia. Então, esse podcast, ele vai ser, para quem ainda não sabe, ele vai ser reprisado de quinta para sexta-feira, toda semana. De quinta para sexta, ele é reprisado. Meu filho a partir da meia-noite. Tá na Alemanha, ele falou assim, nossa, pai, mas aqui vai ser 1h da manhã. O horário ele queria assistir. Para ele participar, e a gente vai falar dos seus filhos também. Fica no YouTube, depois a gente passa o link, se compartilha, ele já começa a seguir. Isso aí. E o Dayrton Izep é um desses ouvintes que ele não está nas redes sociais, ele está no rádio. Só no rádio, olha que legal. Ele falou, ele ligou aqui e ele falou que ele trabalha no SAI, lá em Igaraçu, e ele tem 20 edições do Jornal ET e todas as listas telefônicas. Olha só, que legal. Tem a primeira edição, Dayrton, que nós estamos precisando dela. Sabe que eu sonhava com isso um dia, assim, tipo, alguém que guardou jornais. Eu não tenho 20, mas eu tenho várias coisas. Dayrton, se você quiser, se você tiver o capricho de trazer essas edições aqui, para mim, a gente fotografa, a gente faz alguma coisa pra gente postar essas relíquias aqui nas redes sociais da rádio. Porque isso aqui é muito legal. Quantas pessoas, de repente... Quer ver? Vamos dar uma folhadinha aqui do nada nessa edição aqui, que não é tão antiga. Bom, vamos pegar uma mais antiga, né? Essa aqui é de quando? Essa aqui é de fevereiro de 2007. Por que eu tenho essa...
Ah, eu lembrei, porque eu saí no Focalizando. Ela só tem os jornais também, que ela viu? saiu. Outra coisa que é gostosa, a gente pega aqui o jornal e fala, por que eu tenho essa edição? Vai olhar e fala, nossa. Aqui eu já namorava meu marido, que era meu namorado na época. A minha Babi era uma cachorrinha minha que já morreu. Nossa. E eu fiz um estilo Focalizando aqui. Falei, uma viagem inesquecível, um país que gostaria de conhecer. Não conhecia ainda, que era a Itália. É uma pessoa que admira meu pai, meu mestre, meu amigo, minha vida continua sendo, graças a Deus. Filme que eu mais gostei, estilo de música, personagem, tal. Que legal. Aqui. Mas aí a gente vai aqui pro olheiro. Ó, quer ver? Vai por gente que separou, que não tá mais junto. Com certeza. Tem casal. Mas aí não é culpa minha. Eu só quero mostrar. Muitos anos, né? Mas olha isso aqui. Tinha tido um baile para. Esses aqui acho que estão casados ainda, porque já tinham mais idade. Pode ser que não estejam todos vivos, mas. Ó, baile para casais na ABB. Olha quantos casais aqui, ó. Vou falar. Marta e Walter Galvão. A Dona Néia e o seu Emílio Veguin. Dançando aqui, Dona Néia, olha, esse casal aqui também, ó, o João de La Valle e a Sônia. Estão aqui dançando. Baixo, olha só. Quem mais? Eu vou nos que eu conheço aqui. O Toninho Baldo e a Márcia. O Matiasi, olha você aqui com a Ângela. Olha aqui, em 2007, tá vendo? Quanto tempo já faz isso, gente? Faz as contas, gente. Vocês são eles adoram baile até hoje. Não é? Olha que legal. Pé de Outros valsa. que eu falei aqui, ó. Já tá aparecendo aí? Depois, então, que legal, tá vendo? A gente abre o jornal, a gente não sabe o que a gente vai ver. E é gostoso. Então, de repente, essas edições que o Dayrton tem, trazer pra cá. Às vezes alguma pessoa... Ó, Vicentão de portão fechado. A Juventude Bochoff, ó, mostrou jovens que jogavam bote, acho que já estão mais... Tem essa coluna aqui, Sou Atleta, era muito legal também, legal. né? Mesmo, Sou Atleta. Sempre tinha um garoto diferente aqui que estava despontando. Sempre dando espaço para esporte. Tinha um vídeo que ia para a internet, se eu não me engano. Tem um vídeo que ia para a internet. Dessa entrevista? Eu sou atleta. Olha que legal. Aí tinha os editais. Eu adorava ver os editais de casamento, porque a gente ficava sabendo quem ainda ia casar. Olha aqui, olha... Tinha nascido, quem tinha nascido? Olha, da Laine Grigolato. Olha, Laine. Tinha nascido o Arthur, filho dela e do Américo. Esse é um casal que ainda tá junto. Isso a gente pode mostrar. E aí tinha aqui, olha aqui, ó. Vamos ver quem que ia casar nessa época, aqui em 2007. Tinha os editais de casamento. E eram vários, hein? Douglas Mariano de Souza, Tatiana e Oliver de Souza. Reginaldo dos Santos de Jesus e Rosana Cristina Graia. Antônio Alves Pereira e Luciana Regina Paz, Fabiano dos Santos Oliveira e Bruna Ramalho dos Santos, Benedito Carlos Correia e Luísa Angélica Teodoro, Luísa Adalto dos Santos e Sandra Alves dos Santos, João Vitor Alponte Parra e Bruna Carolina Borges da Silva. Olha só que legal, esse eu conheço, os outros eu não conheço. O João Vitor agora que foi reeleito no Conselho Tutelar. Mas olha que gostoso, né? A gente vai mexendo as páginas... E sempre tem alguém conhecido. Olha aqui, o aniversário da Sofia, filhinha do Márcio Camargo com a Juliana Sancassani. Um aninho da Sofia aqui no Jornal ET, nessa edição. Sofia. Então, gente, tá vendo que atemporal a Ju tava aqui com a gente, online. Não fica velho isso. O Gralha tá aqui, ele mandou... A Ju, que é a irmã do Gralha. Lu, um cara sempre à frente do seu tempo. Grande abraço. Obrigado. Tá vendo? Então, eu acho que o jornal... Por mais que hoje em dia ninguém mais se interessa, tal, mas gente, ele não fica velho e é uma memória viva da coisa. É muito gostoso folhear. Eu acho que muita gente vai fuçar em casa, eu acho pegar, que vai abrir gaveta, né? Abrir gaveta, começar a olhar, ver essas edições, é tão gostoso. Aqui já e a gente já vai com um olhar diferente. Obrigado. Hoje eu já mandei foto para um monte de gente de quem eu achei folheando aqui o jornal, falei, vou mandar foto. Marcelo Cavinato muito falando gostoso. Da barra limpa, cadeia deve ser desativada, e foi, né? Feliz aniversário do Padre Fábio, olha só que legal. Olha o Ricardo Perassoli também aqui, tinha lançado CD. Olha que legal, a gente sempre acha. Colégio ADV inaugurado, e não é o ADV na BB lá, onde era a BB. Porque eles alugavam casas, né? O jornal é a história da cidade. É a história viva.
Tá vendo? A gente, olha aqui, propaganda do Colégio Pleno, que não existe mais, mas quantas crianças estão aqui que são adolescentes que não viveram essa época, mas que se não fosse isso aqui, como é que a gente vai relembrar essas histórias? Na internet a gente tem que buscar, a gente tem que ter o assunto e lá, eu quero saber de tal assunto. Aí o Google até te traz. O jornal você acaba relembrando assuntos sem você querer, sem você saber. Como né? é uma cidade pequena, assim, uma cidade menor, né? Você tem esse registro através dos jornais. Você não consegue ter todas essas informações na internet. A não ser que o jornal... A ideia era levar ele para o digital, mas era muito trabalhoso, sabe? Era assim, a gente tinha que fazer um trabalho mais intenso, assim. E quem começou a fazer era... Eu fiquei com essa incumbência, mas eu tinha muita tarefa e não conseguia desenvolver. Tinha que ter, assim, recursos para fazer isso. Falei, não vai dar. Na época não deu certo. Mas é que legal. Olha, vou dar uma ideia aqui para a administração que está acontecendo, secretário de Cultura e de Educação, não sei, mas de repente coletar jornais e fazer uma exposição desses jornais. Olha que legal, Lu. Eu acho que muita gente ia gostar. Acho que a biblioteca deve ter. Mas a biblioteca você tem que ir lá e procurar um jornal. Se de repente vocês conseguirem organizar uma exposição com capas, com páginas, com artigos interessantes, entendeu? Que as pessoas possam ir lá fazer uma visita. De repente ter a oportunidade... É que se deixar na mão do povo para folhear o jornal, talvez... estrague, rasgue, alguém vai arrancar a página e levar embora. Mas é uma boa ideia. Tenta levar para frente isso aí, quem sabe? Porque eu tenho alguns, o Dayrton tem mais 20, a Karina tem, a Eliana Gerim falou que já tem alguma coisa guardada, você deve ter alguns ainda que não se perderam. O Rodrigo, que é um colecionador, acumulador, deve ter alguma coisa lá também. Olha só, o Ricardo Reca falou aqui, ó, eu fiz milhares de fotos do olheiro com disquete. Tinha uma bolsa enorme, tinha que numerar os disquetes, gravar todos os nomes na sequência. Disso eu não tenho saudade, não. Era um trabalhão, né? Na abrir disquete. Era difícil, né? Como nossa vida facilitou, né? Facilitou. Ô, Lu, e hoje sua equipe lá equipe de... Você trabalha como equipe ou trabalha... Você direto com o Zequinha? Como que é? Na verdade, assim, a gente tem o Chico, que trabalhou no Jornal ET, né? O Lucas Alexandrino. E o Orlandinho Mazetti. Somos nós três na equipe. Orlandinho marqueteiro. É legal, a gente dá super bem, a gente trabalha e produz bastante coisa lá. Mas, assim, eu fico muito com o prefeito, assim, porque, na verdade, tudo acontece em volta do prefeito, né? Para levar a comunicação, o que está acontecendo, desde o início a gente combinou, assim, sabe? De ficar junto, de acompanhar. Ele falava assim, eu não vou atrás de você que vem atrás de mim. E ainda é assim, né? Porque o cara é acelerado. Sai correndo, você tem que ir atrás dele, porque ele sai e não para, né? Então, a gente fica junto em função disso, de tá sabendo, e a gente criou uma linha de confiança muito legal com ele, que é muito bom, e aí a gente fica sabendo de tudo. Então, através desse relacionamento, eu trago para as pessoas o que está acontecendo na cidade. Né? E aí eu tenho contato com todos os departamentos, de cultura, de turismo, da educação, saúde, né? Todas as campanhas, tudo que acontece é através da gente. Levar a informação para o rádio, para o carro de som, para impresso, isso que eu ia te perguntar, TV. como você divulga as informações? A gente sabe, né, que tem rádio, mas além do rádio como meio de comunicação, o que você trabalha? Usa carro de som quando necessário. A TV a gente faz, é caro, né? A gente faz quando tem um evento assim mais tipo Bar Rock Fest, fim de ano, carnaval. Então, a gente faz uma comunicação com a TV. E as redes sociais? Das redes sociais, alimenta as redes sociais. Tá. E também, assim, vem muita demanda. O que é essa demanda? A mídia vem perguntar, né? O que está acontecendo isso? Tipo, a função que eu fazia antes, como jornal, eles vêm perguntar, preciso de informação disso. Você pode e você atende porque você sabe como era... Como você precisava também dessa informação. Eu procuro atender rápido e, dentro do possível, esclarecer o que está acontecendo, porque eu sabia que... Sentiu na pele como é que era, como é que era, né? Eu falo assim, que se eu soubesse como é que era a prefeitura, os detalhes que eu sei hoje, talvez eu faria um jornal um pouco diferente na época, né?
Porque a gente, às vezes, não tem a ideia. Isso é interessante, isso é maturidade, né? A gente vai descobrindo com o tempo que as coisas não são bem aquilo que você vai evoluindo, você vai mudando, né? Seus conceitos, suas ideias. E através de experiência mesmo, de fazer para aprender, para conhecer pessoas, né? Porque a vida é feita de pessoas que você conhece. Pessoas que vão construir as histórias junto com você. O ET é toda essa história, o Ricardo, o Lucien, vou esquecer alguns nomes aqui. A Dani, mas muita gente legal, muita gente que trabalhou assim, que a gente teve muitas situações difíceis, momentos difíceis, mas o pessoal ficava junto, assim, foi muito bom mesmo. O que fica mesmo é essa experiência. Quando eu parei o jornal, fiquei um tempo lá, eu fui trabalhar na Bandap. Ah, é verdade. Eu trabalhei quase um ano lá com a Bandap também, que foi uma experiência muito legal. O Bruno, o Gui, os dois Guis, né? Os dois Guis, eu falo. Foi muito interessante lá, assim, aplicar um pouco, foi aprender a lidar com o marketing, conhecer pessoas diferentes, de um nível muito mais... de um nível muito mais elevado, conhecer plataformas, coisas diferentes que a gente não conhecia e poder aplicar aquilo. Teve uma época que a gente fez algumas campanhas da DC Comics nas redes sociais, a gente atingiu um resultado muito legal, a gente foi indicado como case do sucesso do Facebook naquela época, na América Latina. Nossa, Lu, que então, legal. Foi bem legal, assim, a experiência que eu vivi lá, agradeço o Bruno, nossa, meu irmãozinho. O Bruno já está super demais. Convidado também, mas eu estou esperando a agenda dele, que não é tão simples ocupado, assim. Né? Mas gente boa demais. Eu acho que daqui uma semana, mais ou menos, não nessa próxima, no outro, eu acho que... Aliás, nós estamos com uma listinha de espera de pessoas que trarão ótimas conversas aqui, mas que a gente está tentando casar a agenda ainda, que não é tão simples assim, viu, Lu? Não é uma coisa... Os nomes a gente tem. Agora, o pessoal é bem ocupado. É bem ocupado. O pessoal tem gente que viaja bastante, viu? Eu que estou aqui. Olha, eu acho que a gente já conversou sobre tudo e eu acho que dá para acabar com a pergunta Vou dar licença, tia Rô. Vou te chamar de tia agora. Eu fico aqui. Da Rogerinho. Ela falou assim, Lu, de tudo, o que de mais marcante ficou do ET para você? Hoje, assim, vendo tudo, foram as amizades. O Jornal ET abriu espaço para que eu conhecesse muita gente da sociedade de Barra Bonita, muitas pessoas de Barra Bonita, desde a pessoa mais simples até as pessoas que tinham autoridade na época até hoje. Por exemplo, hoje a função que eu exerço na prefeitura me facilita muito todo o conhecimento que eu tive de pessoas, de gente, porque... Muitas vezes chega alguém e fala, não, você está aqui e tal. Eu conheço muita gente da cidade. Muitas vezes eu estou na rua, as pessoas me cumprimentam, eu fico assim, nossa, quem é, tentando lembrar. Porque é muita gente mesmo que eu conheço em função do jornal. E da equipe, do pessoal que trabalhou comigo, sabe? Todo mundo que sempre esteve junto, que participou. Tudo foi construído através das pessoas. O que mais marcou e o que marca até hoje é o relacionamento com as pessoas. O Ricardo me chama de chefe até hoje, num tom de assim, brincadeira, mas ficamos amigos, assim, realmente. São muitas amizades, muita coisa legal aconteceu. A Karina, né, até hoje, né, a gente se conhece a família. Esse relacionamento é o que marcou, é o que marca, sabe? Não é nada mais do que isso. Assim, eu acho eu acho perfeito a sua colocação, porque o que vale é isso, gente. São as pessoas que chegam, que passam, porque todo mundo deixou um pouquinho, todo mundo levou um pouquinho, né? Porque bem material, todo mundo tá fadado a isso. Não digo que é um fracasso, gente. Todo mundo que empreende um dia... Pode ser que esse negócio uma hora acabe, entendeu? Os negócios consolidados, realmente, se você for parar para ver mesmo, são poucos. E os novos estão sempre ali tentando. Que bom que sempre tem alguém abrindo alguma coisa, que bom que tem sempre alguém empreendendo e tentando fazer. Mas, assim, se vai ser sucesso? Sucesso, eu acho que é uma carreira que você construiu aí ao longo do Jornal ET, você falou 25 anos para mais? Do Jornal ET foram 25 anos, então. Então, quer dizer, isso é um sucesso. Nenhuma empresa dura 25 anos
por nada, né? É. Foi uma história construída. E essa família que você falou, né? As conexões, as amizades, era uma família e era o que vocês viviam. E é o que a gente tem de lembrança. Lembra do Jornal ET, lembra da equipe, lembra daquela casa grande, né? Era num outro lugar, depois foi para aquele espaço grande. Sim. Então, realmente, né? Quando você vive a verdade ali, ela fica na memória e no coração da gente. Parabéns, Lu. Obrigado por pela toda a sua oportunidade de contar a trajetória. história. Vou terminar com o comentário da Jéssica. Ela se manifestou, Jéssica Prado. O Jornal ET abriu as portas para a profissão que eu tenho hoje. Olha que isso tá vendo que gostoso? É uma inspiração. Você saber que você construiu uma carreira que inspirou outras pessoas, eu acho isso formidável, né, Lu? É esse carinho que você tem que carregar mesmo, porque foi isso que você deixou na pessoa. Você, a Ângela. A equipe toda. A equipe toda, entendeu? A Ângela era uma pessoa muito especial. Sim. E eu tenho certeza que todo mundo, quando se lembra dela, se lembra com esse carinho também. E vocês fizeram parte da vida de muitas pessoas, sem querer, vocês fizeram. Vocês fizeram sem querer, parte. querendo. Porque vocês estavam num momento de lazer, vocês estavam... Eu não falei tudo, mas eu tenho aqui... Ô, Richard, coloca na tela rapidinho para mim um Jornal ET, uma edição de 1995, que foi o lançamento do livro do meu pai, né, na administração do Fernando Ortigosa, na época, e o Jornal ET estava lá registrando. Então, eu tenho muito material, porque da rádio, se eu for mostrar todas as matérias que eu tenho aqui da rádio, eu separei várias, mas é que não dá tempo de mostrar tudo. Mas se a rádio fazia uma promoção com o ouvinte, de levar o ouvinte passear de barco com o Guilherme Santiago, o Jornal ET levava essa matéria, ia junto. A gente fez uma promoção aqui para o voluntariado do câncer, onde as pessoas, para concorrer a um prêmio, que na época acho que era um DVD player, uma coisinha, na época era simples, mas naquela época nem tanto. Aqui a foto do meu avô com o meu pai, tá vendo? Isso aqui, gente, é lembrança. Nossa, uma lembrança. Na foto fica um pouco desfocada porque, enfim, coisa de scanner, conheci seu avô. O meu avô, o Tchê, né? Ele era uma grande pessoa. Sim. O Luiz Fernando Ortigosa está aqui nessa foto. Minha mãe, que já também não está aqui com a gente, está aqui nessa foto. Então, tudo isso aí é história. Então, vocês, da minha família, pelo menos, da nossa empresa, o Jornal ET foi sempre parceiro. Vamos fazer uma colocação. A gente tem que durar uns 300 anos para a gente ficar com essas memórias. Para continuar fazendo. Porque um dia também as memórias vão... Você vai no museu aqui, ou você vai na biblioteca, você pega um jornal muito mais antigo. Aí você vê lá pessoas... Você não sabe quem é. Um dia isso vai acontecer. Vai acontecer. Por isso que a gente precisa parar e abrir as gavetas e mostrar para os nossos filhos, esse era fulano, esse era fulano. Meu pai faz muito isso comigo aqui, 89 FM comemora aniversário com doação. Tá o pessoal do Voluntariado do Câncer aqui, a dona Marinês Fedato, a dona Yolanda tá aqui. A Rofus lá foi a ganhadora. Isso aqui foi uma promoção que a 89 FM fez com o Woody lá do SBT, ou o João Gabriel Esmanioto, que tava em todas. E a gente levou essas crianças lá no programa dele. Se arrastar para o lado, o Richard mostra, tô eu, o Casão e a Sônia Rodrigues. E isso era uma coisa diferente para o rádio também, porque o rádio saía, né, do rádio para fazer essas coisas acontecer, e o Jornal ET noticiava tudo. Você vê, a 89 já falava o que acontecia aqui na 89, mas era uma foto de provar para as pessoas com imagens que aquilo realmente tinha acontecido, porque não tinha live. Era só fotografia. Era só a foto. Era só a foto. Época era isso. Então o ET validava a nossa informação. Era muito legal. Meninas, olha isso aqui, olha. As tardes de quinta estavam tão tranquilas, mas daí o pessoal da Novo Som resolveu botar o Cabeça de Siri no ar. Ó, o Guilherme. Foi muito legal também. Olha só. Então é isso. Muito bom. Lu, muito obrigada pela tua presença. Agradeço. Eu não tinha dúvida que esse episódio ia durar tanto tempo. A gente ficou 2 horas aí conversando. Nem eu tô vendo. E mais uma vez passou rápido. Passou voando, muito né? Rápido, muito Espero gostoso. que você tenha gostado também. Gostei muito, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história, né? Que tem muita relação com a cidade, com os amigos todos que a gente fez nesse período. Fico feliz pelos amigos e pela oportunidade. Mais uma vez aqui usando os microfones da Rádio Novo Som. É isso aí. Um abraço, um beijão pro seu pai, que é meu amigão. Ele deve estar ouvindo. Se ele não ouvir agora, ele vai ouvir depois. Que gostoso esse bate-papo. É isso aí. Então a gente vai encerrar por aqui.
Karina, na quarta-feira que vem a gente volta. A gente ainda não sabe o convidado, porque a gente tem que fazer casar as agendas. Mas a gente já está com alguns nomes aí que eu acho que vai render boas conversas. Vai sim. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora, Muito tanto aqui no audiência rádio, nessa audiência anônima, que a gente não sabe quem que a gente está atingindo aqui, as pessoas que acompanharam a gente pelo Facebook, pelo YouTube. E a partir de amanhã esse vídeo também vai estar no YouTube de Quarta Pod, tá? E nas redes sociais de Quarta Pod, lá no Instagram, a gente vai anunciando os nossos próximos convidados. É isso aí. Obrigado pelo apoio aí na técnica do vídeo. Ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer. Tá Dá um oizinho aqui. Oi. Não tá aparecendo, Richard. Espera aí que você já coloca... isso já colocou? Pessoal, tá quem bom. Gostou aí do programa, compartilhe o link, né? Para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem de Quarta Pod, conhecer a história aí do Luiz, do Jornal ET. Curte a nossa página, curte nosso toda canal. Essa riqueza da Barra Bonita. Ativa o sininho, compartilha o link, faz tudo isso daí pra gente. Mostra pra internet que é legal de Quarta Pod. Agradecendo mais uma vez a Vanguarda Magazine, a loja da Clotilde, a Maiara, que também deu uma ajuda no visual. E na semana que vem a gente volta. Isso. Por quê, Marcinha? Porque de quarta pode. Obrigado, Lu. Muito bom. Até mais. Tchau.